Olá! Olá! Tudo bem? Como é que você está? Mais uma vez aqui estamos entrando na sua casa. Eu sou a Cristina e hoje nós temos um quadro maravilhoso que é o TPM. TPM! Olá, eu sou Bianca e hoje nós estamos com um quadro maravilhoso Tempo para as Mulheres. E eu quero saber como é que você está, como vai sua mente, como vai seu coração. Então, vamos compartilhar? Isso, não esquece. Olha, gente, a gente sempre fala isso, mas é algo muito importante realmente. Olha, ative o sininho e isso vai, né, nos ajudar. Dando crise de risadinha aqui. Nossa convidada. Crise de riso, a nossa convidada. Calma, relaxa. Ai, eu ri do TP. Não deixe de compartilhar, tá? Compartilhe. E não deixe também de se inscrever no nosso canal, né? Que Deus possa se fazer presente aqui e aí na sua casa. Mas hoje quem está conosco é a Amanda. Ela vai se apresentar. Quem é a Amanda? De onde veio a Amanda? Né? Aqui está o microfone aberto para você. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada. Estou um pouco nervosa, né? Eu sempre fico nervosa com o microfone, mas vai ficar tudo bem. Bom, eu sou Amanda do Rodrigo, tenho 42 anos, sou suburbana, de nascimento e criação, e por escolha, e agora mesmo por opção, Campo Grandense, Zona Oeste, com muito amor. É! E atualmente eu sou dona de casa. Recentemente eu ajudava junto na loja que nós tínhamos, né? Nós fomos juntos empreendedores por alguns anos e hoje quem conduz o trabalho é o Rodrigo, né? Então hoje eu cuido mais da casa, dos cachorros, que agora eu posso, né? Agora, desde que o Senhor me curou, eu consigo, né? Agora dá para colocar uma roupa para lavar, passar uma vassourinha. Você disse que você morava onde? Eu sou de Vista Alegre. Alô, Vista Alegre? Ninguém conhece Vista Alegre, gente. Vista Alegre é ali entre Irajá e Vila da Penha, então. É ali que eu moro, ali é Vista Alegre. Aí você veio para cá, para Campo Grande? Quando eu casei, eu vim para Campo Grande, que tudo era em Campo Grande. A faculdade era em Campo Grande, o trabalho de carteira assinada era em Campo Grande, o Rodrigo trabalhava em Campo Grande. E a minha família é pequena e dispersa. Então, a família do Rodrigo toda, todo mundo morava para cá. Então, a gente entendeu que era realmente melhor que nós morássemos aqui, né? Então, nós tínhamos uma casa e aí essa casa ela foi comprada mesmo ali estrategicamente para ficar perto de todo mundo e perto do trabalho. Lá você não tinha família nenhuma perto de você? Em Campo Grande, não, onde a gente... Vista Alegre. Não, minha mãe ainda mora lá. Ah, tá. Minha mãe então, e meu padrasto. Tenho. Sim, Eu saí de lá quando eu casei e minha mãe ainda mora lá. Mas você conheceu o Rodrigo aonde? Na faculdade. Qual é o seu nome? Pode falar, Rodrigo. Eu sou técnica de segurança por formação e aí eu trabalhava numa indústria e fazia engenharia de produção, que era o caminho que seguia mesmo, né? Eu também sou analista ambiental e o caminho da gestão de segurança e meio ambiente é engenharia de segurança. Era, né? Isso há 8 anos. Hoje eu não sei como está. E aí eu fazia engenharia de produção porque a proposta era que eu fizesse pós em segurança do trabalho. Aí veio papai e mudou tudo. Como que ele mudou? Conta pra gente. Então, eu tenho diagnóstico desde 2012 de endometriose. Só que eu menstruei com 10 anos e hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu vejo que eu já nasci com endometriose. Porque com 10 anos, eu já tinha menstruação com perda endometrial. Porque o natural da menstruação é sangue, né? Mas a menstruação com perda, né, endometrial, eu via, são pedaços mesmo, tipo uma carninha, tipo fígado. Desde os 10 anos eu já menstruava. A partir dos 12 anos eu já tomava medicação para dor. E com 16 anos eu já tomava hormônio. Nossa, e até chegar no médico. Por causa da endometriose, mas eu não tinha diagnóstico. Sim. Eu só tinha muita dor, o que para mim me causava estranheza, mas não se falava sobre isso. E aí eu menstruava abundantemente, assim, eu menstruava 15 dias por mês.
Só que isso para mim era tão normal que não me causava estranheza. Só me começou a me causar problemas quando começou a ser incapacitante. Né? Quando eu comecei a sentir dores que eu não sabia, porque até então eu estava com cólica, e eu não entendia por que às vezes eu sentia tanta dor que eu tomava remédio, essa dor não passava, mas eu fazia tudo como tinha que fazer. Eu trabalhava, até hoje em dia eu falo, não sei como que eu conseguia dirigir, né? Quando eu comprei um outro carro, quando eu era solteira, eu vinha dirigindo, né, de Vista Alegre para Campo Grande. Mesmo com cólica. Mesmo com cólica. Forte. E aí, hoje eu falo, gente, realmente, assim, eu não sei como que eu conseguia, porque dá aproximadamente uns 35 quilômetros. E viajando também, né? No trabalho eu viajava muito, pegava a ponte aérea. Aconteceu de viajar também, ficar internada. E aí, quando foi em 2007, eu passo por uma tentativa de suicídio onde as crises aumentam. Isso eu só tenho consciência hoje, tá? Na ocasião eu não tinha. E, inclusive, grandes traumas ou processos de perda, eles podem desencadear. Você já tem, a pessoa pode ter uma doença, mas ela vem à tona, né, em situações de dor profunda, de pressão. E aí eu tive a primeira crise em 2007. Eu não era convertida, né? Já sempre tive muito temor ao Senhor. E eu saía, bebia muito. Então, para mim, eu estava com dor no estômago porque eu bebia. Então, eu falei, eu bebi, vai passar. Só que eu continuava sentindo dor. E, para mim, eu estava sentindo dor no estômago porque eu continuava bebendo. Só que aí eu parei de beber e eu continuava. E aí eu comecei a perceber que era toda vez que eu estava menstruada. Mas ninguém falava sobre isso, né? Mas, assim, frequentava, assim, tipo, consulta normais? Normal, eu vou no ginecologista desde os 10 anos, desde quando eu menstruei, sempre fui. Você achava estranho, né? Porque você disse que saíam como se fossem placas, né? Sim. Você achava isso estranho ou você achava, não? Normal, eu acho que também até pela falta de informação, Sim. né? E, então, eu achava normal. E, assim, eu menstruei com 10 anos. Eu tenho 42 anos. Em 1992, as crianças de 10 anos não falavam de menstruação. Sim. Então, ninguém falava de menstruação. Então, o que eu sabia da menstruação é que o sangue tinha que sair e eu aprendi a colocar absorvente. Era só isso. Então, por exemplo, se alguma mulher hoje tem essa questão de que quando ela menstrua e ela começa a ver, ou, né, ela já observou que ela... Quando ela menstrua, ela tem essas placas, né, que saem, ela teria que ter uma visão agora de cuidado. O que é isso aqui? Porque isso não é normal. Isso. Porque mesmo sendo essa doença, a minha pergunta ela poderia, assim, vamos supor, a Bianca, ela percebeu que ela está tendo essas placas e tal, mas ela menstrua, sei lá, normal. 5 dias, no máximo, e acabou, encerrou. Para quem tem essa doença, ela leva mais tempo, né, de você estar realmente sangrando ou não? Depende. A endometriose, ela hoje não tem origem confirmada, né? Há uma discussão entre cura e há um conflito entre tratamento. Então, assim, você pode ter endometriose e não sentir absolutamente nada. Você pode sentir todos os sintomas de endometriose e não ter endometriose. Então, assim, só quem vai conseguir responder é sempre o médico. Só que aí entra a dificuldade, né, que é o diagnóstico tardio. Primeiro que os exames de qualidade, eles não são acessíveis. Hoje, aqui no Brasil, eu recomendo uma médica, que foi a que os médicos que eu fui referenciados recomendam, que é a doutora Alice Brandão. E eu sempre falo, se passar pela doutora Alice e não tiver nada, realmente você não tem endometriose. Para ter uma noção, eu tinha feito em torno de 10 a 15 ressonâncias. Quando eu fui indicada para fazer a ressonância com ela, e na ocasião o plano cobria, e aí veio um livro. E aí foi a primeira vez que eu fiz uma ressonância de abdômen e pelve. Então, eu descubro, né, que até então eu achava que endometriose era uma doença do útero. Endometriose não é uma doença do útero. O endométrio, ele é um tecido que cobre o útero, mas se você tiver lesões dentro do útero, se chama adenomiose. Endometriose é lesão de endométrio, né? O endométrio ele se alojou em órgãos
fora da cavidade uterina. Então, pelo tempo, né, pelo estado que eu fiquei em 2021, muito provavelmente eu já tinha essa doença, prestando atenção no meu quadro, né? Mas eu só vou ter um diagnóstico mesmo em 2012, no 12º médico. Né? Então, por que eu paro de trabalhar? Deus falou comigo lá no jardim da empresa que eu trabalhava que meu tempo ali tinha acabado, mas ele ainda me esperou 5 anos para eu poder me acostumar e entender, mas mesmo assim, no dia que aconteceu, foi muito ruim, porque todo mundo sabia que eu tinha uma doença crônica, que eu estava em tratamento, né? E mesmo estando há muitos anos trabalhando na empresa, eu sou demitida sem ter aviso prévio, então eu chego e descubro que sou demitida. E aí eu tenho que fazer uma ressonância, que hoje, se eu for pagar, é um valor bem expressivo, e eu fazia também colonoscopia de acompanhamento. Então, quando eu sou demitida, doente, que é quando começa todo o meu processo de transformação, né? Aí foi quando muda tudo na minha vida. Eu entro em depressão profunda, né? Mais uma vez. Só que dessa vez eu já conhecia a palavra, né? Então, quando os demônios vinham ali e mandavam me matar, eu falava, não vou. Quero, mas não vou. E ali começa todo o meu processo. Eu digo que eu me converto ali, né? Que eu conheci Jesus com menos idade, mas me converto ali. Em palavras, né, que hoje nós vamos ter aí uma audiência de mulheres ouvindo, né, sobre isso. Vamos botar assim, em palavras que a gente entenda, né, o que seria uma endometriose. Né, com palavras, né? Sim, entendi. É assim, né? Uhum. Que a gente, para que a mulher ela possa entender o que é isso, né? Às vezes a gente fala em linguagem, né? Fica muito técnico, né? Aí eu tá acabo acostumado que a ouvir. não pego. Então, nós somos preparadas para gerar filhos, né? E não estou falando em fertilidade. Nós somos preparados para gerar filhos. Então, o nosso útero ele é revestido por um tecido. Esse tecido se chama endométrio. Aí, quando o neném vem, né? Aí eu não sei daí para frente como funciona, porque eu nunca engravidei. Mas quando você não engravida, o sentido natural é esse tecido. Ele vira ali líquido, aí eu não sei como funciona esse processo, e a gente menstrua. Perdas, né? Você menstrua. Quando você tem endometriose, esse tecido, por exemplo, eu já tive perda endometrial de parecer um limão. Isso não é normal. Pode sair lá aqueles folículozinhos, né? Mas pedaços mesmo, isso não é normal. O normal da menstruação é realmente a gente só perder sangue. Então, a endometriose, uma das teorias é que esse endométrio, que deveria sair como menstruação, né? A menstruação propriamente dita, ele vem na corrente sanguínea de forma retrógrada. Então, hoje, nós temos casos de mulheres com endometriose, cérebro, pulmão, rim, lesões que eu já tive, diafragma, aquele órgãozinho, apêndice, ureter, que é o motivo de eu estar com um catéter, umbilical, na cirurgia anterior foi fechado o meu umbigo, na última o médico restaurou, abdominal, cutânea, já ouvi falar em estômago. E o último médico que eu fui fazer uma consulta, ele falou em amígdalas. Nossa. Eu tive bexiga, intestino, ovários, trompas. E eu tenho uma lesão rara. Tenho não, porque eu fui curada, né? Mas lá no diagnóstico do exame... Isso depois você vai falar. Em veia cava, né? Que ela é uma das veias que está ali no miocárdio, que reveste o coração. Inclusive, ela é inoperável por conta da possibilidade de fatalidade. Essas são as que eu me lembro agora. O que aconteceu? Qual foi o ponto que você precisou realmente? Agora eu preciso buscar ajuda, não estou aguentando. Qual foi o ponto que culminou o tratamento em si? Ou você já estava vivendo uma tristeza profunda e isso foi
Foi assim, foi uma junção de coisas, foi um turbilhão de coisas ao mesmo tempo, ou não, foi algo assim separado, foi algo assim pontual. Como é que foi? Só para a gente poder entender, que o tema hoje é endometriose, né? Acho que a gente nem chegou a falar sobre isso. Eu tenho um histórico. Eu queria poder entender isso melhor. Eu tenho um histórico de dor, então eu meio que já estava acostumada a sentir dor. Só que eu lembro ali em 2009, eu já começo a ter problemas no trabalho, porque eu não tinha um diagnóstico e toda vez que eu menstruava eu sentia muita dor. E qual é o problema da endometriose? Não se falava em 2009 de doenças invisíveis. Eu nem sei se... Eu não cheguei a estudar acerca disso. Então, se você não vê a lesão, você não sabe que a pessoa tem uma doença. Então, eu começo a ter muitas dores a ponto de precisar me afastar do trabalho. E isso começa a me causar um problema. Então, eu começo a procurar médico. E aí eu escutei os mais absurdos, do tipo, você não tem nada, você tem que se acostumar com a dor. E aí eu fui, né? Eu não contei ginecologista, não conto mais. Eu só contei os que se dizem ou são conhecidos como especialistas. E aí, entre 2007, que foi a primeira crise, e o diagnóstico foram 5 anos, 2012. E ali, em 2012, eu começo o que eles chamam hoje de tratamento convencional, que eu não faço mais, escolha minha, né? Minha escolha, minha, da minha família, comigo e com Deus, que isso fique claro, né? Para depois ninguém dizer que, né, que eu não estou orientando, não sou médica, mas o tratamento convencional ele já começa fazendo bloqueio hormonal. Então, em 2012, né, o tratamento convencional, o médico manda bloquear a minha menstruação com hormônio. Só que esse hormônio, o hormônio que é muito conhecido, né, as mulheres que fazem tratamento de endometriose, ele é de senso comum que as mulheres tomam esse medicamento, ele traz uma série de contraindicações. Né? Então, se o hormônio tradicional ele tem uma perda de libido, esse você praticamente não tem libido nenhum. E ele tem uma associação com depressão, né? Então, ali que eu percebo... E aí eu fico 2 anos nesse tratamento, né? E só que nesses 2 anos eu estou trabalhando. Então, assim, eu começo a ver a necessidade de tratamento, de saber, de ter alguma resposta. Inclusive, eu já ouvi de um médico, vocês querem ter alguma coisa. Claro, se eu estou vendo que alguma coisa não está igual, todo mundo menstrua e todo mundo vive, tem alguma coisa errada comigo. Então, eu quero saber o que eu tenho para poder tratar. Porque era insuportável no caso da dor. Insuportável, E assim, hoje está um pouco mais fácil de você ter uma vida social, porque hoje as roupa de alfaiataria tem elástico. Então, há 15 anos atrás, você tivesse que trabalhar com roupa social, como eu trabalhava em 2009, ou você ia ou você não ia, porque a roupa não fechava. Então, eu já cansei de passar por situações das pessoas deixarem eu sentar no metrô, né, ou levantar no ônibus, de chegar em festa em crise e as pessoas acharem que eu estou grávida. Então, assim, eu preciso chegar no tratamento quando eu chego nessa situação. E aí, de 2012 a 2014, eu faço uso desse hormônio, em 2014 eu vou à cirurgia. Teoricamente, eu achava que isso era um tratamento. Hoje, né, já tendo mais contato, né, inclusive... Eu assisti uma live que foi realmente que fez a mudança foi a virada na minha vida, do Dr. Hussein, que ele fala de tratamento integrativo, que hoje eu vejo que era o que deveria ter sido recomendado a mim naquela ocasião. Né? Então, assim, a endometriose ela é uma doença inflamatória. Então, você só bloquear a menstruação e deixar essa mulher se inflamando... Né? Com o quê? Com medicação, com falta de atividade física. Né? Existem uma série de anti-inflamatórios que são naturais que a gente não vê ou não via na ocasião. Se eu em 2009 eu tivesse as informações que eu tenho hoje, eu não teria chegado a 3 cirurgias, com 8 horas de cirurgia, com 18 intervenções, né, com a retirada de uma trompa, um ovário e 12 centímetros de intestino. E o apêndice. Então, assim, eu fui a essa cirurgia e eu falo que eu entro e saio da mesma forma, porque nada é feito. Mudou. Continua Existem ninguém até conhecer o Dr. Tiago Borges em 2020,
né? Ninguém tinha falado para mim da necessidade de suplementação. Eu escutei, inclusive, que suplementação era coisa de Facebook, que a médica não ia passar. Porque o que acontece? Em 2019, quando eu crio o blog, é quando eu tenho acesso às informações e as coisas fazem o sentido que elas fazem para mim hoje, né? Mas, até então, tudo era muito novo para todo mundo, né? Então, assim, eu não tinha acesso à informação, eu não sabia onde buscar a informação, e as pessoas que estavam próximas a mim, elas também não validavam o que eu sentia. Então, eu já escutei de amigas, né, que nem é tudo isso que você está passando, você é hipocondríaca. E eu achava que eu era, porque eu não tinha diagnóstico. Então não tinha uma vida assim, vamos dizer assim, normal. De 2007, Mas é possível. Quem tem essa doença tem uma vida normal, atividade física, mas tem que ter cuidado com a alimentação, essas coisas, né? Tem. Então, pode falar. Senão também eu vou direto. Não, e a gente quer ouvir. Né? Não, a gente quer aprender. Né? Exato. Para mim, eu sou leiga no assunto. A gente conhece a palavra em si, e eu estou dizendo palavra, não estou nem dizendo a doença, né? Porque eu não sei a Bianca, mas eu sou completamente leiga sobre essa história. E, com certeza, muitas mulheres desconhecem isso. Muitas mulheres. Eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem uma... No caso, você não, né? Qual é a relação entre a endometriose e a infertilidade? Então, a mulher com endometriose, ela pode ser infértil. Por exemplo, mas ela pode ser fértil também. Mas ela pode ser fértil também. Por exemplo, eu tenho diagnóstico de infertilidade. Mas a minha mãe, que teve endometriose há 30 anos, teve a mim. E tem várias meninas que têm. Por que pode estar relacionada à endometriose? Porque, além de ser uma doença inflamatória, né, por exemplo, no meu caso, eu tenho endometrioma no ovário direito. Eu não tenho o ovário esquerdo. Então, vamos imaginar, sem entrar na parte técnica, eu não falo de parte técnica, né, muito aprofundado, tenho muito cuidado com isso. Por isso que eu sempre indico lá no blog sempre o que os médicos falam, né? Porque são eles que têm o maior conhecimento sobre isso. Mas, por exemplo, vamos imaginar sobre a mim. Eu, né, pela ciência, eu não posso engravidar nunca, porque imagina, a minha única trompa e meu único ovário tem endometrioma lá. Ou seja, tem um tumor benigno, né? É uma bola de sangue, ela está lá na minha trompa. Como que eu vou engravidar naturalmente? Muito provavelmente eu não vou engravidar, porque como é que o espermatozoide ele vai passar por ali? Existem casos? Existe. Pastora Eni Velage, da Philadelphia Church, tem um testemunho idêntico, né? E ela engravidou e ela fala. O médico está até hoje tentando. Então, assim, existe sim uma associação. O que não quer dizer que toda mulher que tem endometriose é infértil. Assim como não quer dizer que toda infertilidade é endometriose. Então, existe uma associação? Existe. Né? Inclusive, o desespero, geralmente, né, eu já tive esse momento, é justamente isso. Né? Porque as pessoas falam muito que o nosso lugar é onde a gente quiser, mas se você for dona de casa e você não puder ter filho, não quiser ter filhos, meu amigo, eu sei porque eu vivi e vivo isso. Né? Você falou que a sua mãe era. Então, isso é Sim, genético? Pode ser. É uma das teorias, né? É uma das teorias, porque ainda não se tem uma... Isso não quer dizer que minha mãe teve, eu vou ter. Não necessariamente, mas pode ser que tenha. E aí entra uma outra questão. Existem em estudos, quem quiser pode procurar isso na internet, existem casos de homens, acho que são 2 ou 3, com tecido endometrial. Então, tendo em conta que homem não tem útero, então, como que foi para ali? Aí reforça a possibilidade de ser realmente uma doença genética. Né? E aí você entra a questão da cura. Tem essa discussão, mas no senso comum geral não tem. Tem tratamento, tem controle. Então, isso está muito ligado realmente a uma doença genética. Se não houver esse controle, se a mulher não se cuidar, se a mulher não procurar um médico, aonde vai... É lógico que eu já sei aonde vai parar, né? Mas aonde isso vai dar? Ao que aconteceu comigo em 2021. Então, eu vou a centro cirúrgico em 2014 por nada,
não sou orientada e fico vivendo da forma como eu acho que tenho que viver, com 20 e poucos anos, 30 anos, vivendo, comendo fast food, viajando, trabalhando, totalmente sedentária, e fui passando os anos. Aí, até que eu vou piorando, começo a sentir dores no umbigo, e aí eu opero de novo em 2020, né? Porque a lesão umbilical, ela, diferente das outras, ela sai. Então, abrem feridas que sangram espontaneamente. Então, hoje, não se fala que a endometriose mata. Só que, vamos lá, vou dar um exemplo meu. Eu tinha lesões no diafragma, né? Falo sempre eu tinha, porque eu sei que eu fui curada. Então, em plena pandemia, eu tinha uma campainha, porque muitas vezes eu não conseguia respirar, não conseguia pedir ajuda, e eu tinha que tocar a campainha, porque quem estivesse comigo tinha que correr para me colocar numa posição que eu conseguisse respirar. Aí você para e pensa, uma mulher sozinha, em situação de rua, de extrema pobreza, ou então uma pessoa numa situação de miséria que não tem acesso ao saneamento básico, né? Várias pessoas, milhares de pessoas ainda vivem assim até hoje. Você imagina essa pessoa com o umbigo aberto, com feridas, né? E com endometriomas por dentro, que era o caso, que alimentava essas lesões, eram endometriomas de 3 a 4 centímetros, ou seja, eu tinha bolas de sangue por dentro do meu umbigo, que alimentavam o meu umbigo, e ele ia abrindo essas lesões, e eu não conseguia respirar. Se eu não tenho a minha família, os meus amigos, não é da vontade de Deus, eu posso dizer que eu, com certeza, teria morrido. Não teria... Amanda morreu de endometriose. Ela tem endometriose e morreu, não é um infarto. Mas tudo aquilo que levaria à infecção, né? Você vê, lesões no umbigo, é uma porta de entrada. Inclusive, quando eu fui para o hospital, o médico falou, pode ficar tranquila que você não vai operar, porque eu tenho cicatriz, né? Essas lesões no seu umbigo, elas são só por falta de higiene. E aí eu falei, não, eu tenho certeza que está acontecendo alguma coisa, porque eu estou sentindo o meu umbigo latejando. E aí, 6 meses depois, nasce a primeira lesão. Então, assim, hoje não se fala, a endometriose mata, mas existe relato, inclusive tem um viúvo que ele fala sobre isso, ele fala, a endometriose não mata, mas a minha mulher morreu esperando atendimento por endometriose. Então, assim, muito provavelmente... essa mulher, exatamente. Então, assim, será que se eu tivesse feito o tratamento adequado, se eu tivesse tido acompanhamento adequado, tivesse tido diagnóstico, será que tinha necessidade de eu hoje, por exemplo, usar um catéter? Né? E isso é porque eu tenho plano de saúde, né? Minha mãe paga o meu plano de saúde, mas eu estou há 7 anos na fila do CISREG esperando a minha consulta com sinalização amarela para ter atendimento. Então, assim, a mulher que não tem acesso, ela vai, muito provavelmente, ela vai ficar desempregada, porque eu só soube de um caso de uma menina que conseguiu. Eu, por exemplo, tive auxílio-doença negado, e eu fui para uma perita mulher com a minha barriga inchada, o meu umbigo com lesão sangrando, e eu tive o auxílio-doença negado, eu só consegui quando em cirurgia. E tem um projeto de lei que está tramitando, né? Na verdade, já é um projeto de lei, mas não é lei, para que a endometriose seja uma doença reconhecida como incapacitante. Então, assim, a mulher hoje que ela tem endometriose, se ela não tiver uma rede de apoio e ela chegar ao nível que eu cheguei, se ela não morrer por outras questões, né? Existem questões aí de divórcio, depressão profunda. Depressão profunda a gente já sabe, né? Em que pode acarretar. Então, assim, muito provavelmente, essa mulher ela vai chegar no estado que eu cheguei. Eu conheço mulheres, inclusive, né? Quem me conhece às vezes acha que eu estou numa situação... Cheguei numa situação ruim, mas quando eu fiz o blog em 2019, eu tive acesso a meninas que esvaziavam a bexiga de forma manual. Né? Tem uma menina que ela ficou 2 anos trocando catéter com lesão no ureter. Então, assim, pelo SUS... A gente não tem um... Eu, pelo menos, não tive esse... Até porque eu não era atendida pelo SUS. Né? Eu vou para o SUS quando eu sou demitida, em 2016. Mas, pelo SUS, eu não tive esse acesso. E, pelo particular, também não é muito fácil, não. Porque você precisa achar médicos que eles estejam dispostos a cuidar da sua vida, fazer você melhorar. Infelizmente, hoje, gerou-se uma fábrica de ganhar dinheiro.
né? É aquela coisa, leva para centro cirúrgico, leva para centro cirúrgico, leva para centro cirúrgico. Poucos são os que falam, não, peraí, calma. Não é a primeira coisa. Eu já escutei coisa do tipo, se fosse eu tinha tirado o seu útero. Vai tirar o meu útero com lesão no ureter? Com lesão no intestino? Com lesão na bexiga? Ué, a lesão vai continuar lá. Sim. Sim. E uma dica assim que você daria ou dá agora nesse momento para uma mulher que, por exemplo, ela é do lar, não tem essa rede de apoio, para amenizar ou dar uma melhor vida para essa mulher, uns dias melhores, vamos dizer assim, né? Ela não tem emprego, ela tem emprego, só não é remunerado, né? Sim, trabalha muito mais. Trabalha muito, sem feriados e etc. Isso aí. Né? Vamos pular. Ela é do lar, não tem a rede de apoio, tem muita gente que vive dessa forma, né? O que fazer, além da higiene, como você acabou de citar, que é um ponto e é importante, e às vezes a pessoa em si não consegue fazer a própria higiene. No caso do umbigo, até para quando a pessoa está operada, eu sei, né, que até para virar assim, né, é difícil, né? O que fazer? Uma dica para ajudar essa mulher que talvez esteja vivendo dessa forma? Coisinhas simples, sabe, da vovó, pezinho quente, quando a gente está menstruada. Então, mulher menstruada não bota pezinho gelado no chão. Custei muito a aprender isso. O pezinho quente ajuda muito a gente. Colocar uma coisinha quente na barriga, não pode comprar uma bolsa térmica, uma toalhinha com água quente, né? E coisas que eu aprendi. Tá ali no ciclo, né? Evitar os alimentos que são inflamatórios. Amanda, mas nem todo mundo pode comprar. Justamente o que a gente pode comer é o que é mesmo mais barato, que são legumes, verduras. Então, naquele tempo ali que está menstruada, que está com dor, o ideal é sempre, mas eu não consigo fazer isso de força de vontade mesmo, mas evitar farináceos, né? Coisas que são mais inflamatórias. E existem várias dicas de chazinhos, né? Chá que você pode pegar a própria plantinha mesmo e você seguir os protocolos dos chás e tentar se movimentar de alguma forma. Então, às vezes, vai levar o filho na escola, vai andando, coloca um tênisinho e respeitar aquele momento de dor. Respeitar. Porque, às vezes, ela vai chegar... E, assim, um dos principais pontos de dor para a mulher com endometriose é o estresse. E aí, administrar o estresse, principalmente quando você não tem uma rede de apoio... Não ri, mas não... Como é que faz? Né? E aí foi uma coisa que eu tive que aprender. Claro que sim, quem tem filho pequeno já fica mais difícil, né? Assim, a gente tem que sair mesmo do controle. Dependendo da situação, você realmente vai precisar de um repouso. E tem coisas, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar em shot, né? Para mim, shot era só com bebida alcoólica. Né, shot de limão com açafrão, altamente anti-inflamatório e antioxidante. E quanto custa aí 100 gramas de açafrão da terra? Quantos shots você faz? Mas ninguém fala isso pra gente. Manda tomar anti-inflamatório, tomar antibiótico. Né? Se você puder, tiver acesso, colocar um melzinho. Evitar, quando está com dor, refrigerante, alface, coisas que podem dar gases, porque aumenta, né? A condição de dor mesmo, né? Eu acho que é mais... Ficar de olho mesmo, tentar manter uma vida o mais saudável possível. Né? Porque a gente sabe que o sacolão hoje está um absurdo, mas né? Por isso que eu falei do possível, né? Porque isso. Dá uma olhada assim no quilo da cenoura. Vai no final da feira. Vai no final da feira, que já está acabando, aí eu abaixo Ou um dia mesmo de promoção. Não, é igual a gente faz. A gente compra suco de fruta, é o suco da... Qual que tá mais barato hoje? Então, hoje eu gosto mais desse aqui. Hoje eu amo goiaba, amanhã eu amo, entendeu? Mas sempre tentar manter-se mais natural possível. Sempre tentar e, se possível, suplementar. Tem suplementos que não são absurdos, por exemplo. A suplementação de açafrão, ela é bem acessível, né? Então, aí já tem outras que já vai aí para níveis mais, né, especializados. Mas, por exemplo, a Tainá de Oliveira, né, a nutricionista que me acompanhou no meu processo, ela tem várias dicas que estão ali acessíveis, não só de alimentação, como também de suplementação, por exemplo. Se você já ouviu, todo mundo ouviu falar, né, do copinho de vinho, faz bem, mas não é o vinho que faz bem, é o resveratrol, que é componente da uva. Amanda, mas eu não posso suplementar resveratrol. Então, você come a uva.
Você não vai comer um cacho, não vai comer todo dia. porque não dá. Porque não dá. Mas você come a A uva uva. tá cara. Ou se Então eu vou você tomar o vinho. ou se você pode, né? Suco integral de uva. Tem sucos integrais hoje, principalmente Sim, pós-pandemia, sim. muito mais acessíveis do que tinha antes. Então, você, se puder, toma lá dois dedinhos. Bota como remédio mesmo. Não vai tomar para ser fina na taça. Ah, não? Né? Então, você vai colocando, vai inserindo essas coisas que antes a gente não sabia. Um peixinho, né? Vai lá no moço do peixe. Qual o peixinho mais barato? Qual é o peixinho que é ômega 3, a gente precisa muito de ômega 3, né? Então, assim, você não pode suplementar, alimenta. Né? Então, o quanto antes tiver acesso... Ah, Amanda, por que eu estou falando isso se der? Porque você vai me ver parada ali o quê? Pós-culto comendo o quê? Comendo uma coxinha? Eu como a coxinha, mas estou te falando que não é para você comer coxinha toda semana, né? E uma coisa que eu gosto muito da... reeducação, a verdade é essa, né? Que eu gosto Um muito da equilíbrio, Tainá, né? exatamente, Um equilíbrio. exatamente. Porque, por exemplo, eu gosto da coxinha. Qual o problema de eu comer uma coxinha? Mas você não vai comer Uma Então, vez no ano, né, talvez. a gente, é é o que eu vejo. Uma coisa, seja ele qual for. Ah, é emagrecer. Ah, eu vou pra academia. Ah, eu vou pro Pilates. Camila. Você tem um objetivo e você vai alcançar. Isso não quer dizer a mesma coisa da dieta. Isso não quer dizer que vai ter um diazinho que a gente vai, né? Sim. Comer uma coxinha. Mas diminuir, né? Não, uns não. E uma dica boa é não comprar, né? Isso foi uma das coisas que nós passamos a fazer lá em casa, não comprar. Né? Porque casal, sem filhos, a gente tende mesmo a ter uma alimentação bem infantil, né? Que a gente come o que quer, né? E aí a gente realmente diminuiu bastante essa questão de comer pão, muito biscoito. Não é fácil, é bem difícil. Por exemplo, aqui nós temos o Adoçarte, né? Meu Deus do céu, aquele carrinho rosa Não, maravilhoso. Carla, não é Não de Deus, é puro não é. aquilo ali, né? Não. Então, assim, por exemplo, eu Mas eu amo. super indico. Super. Carla é maravilhosa. Então, assim, o que eu percebi? Que eu não tenho controle emocional para comer o quê? O afogadinho de brownie. Então, o que eu faço? Eu compro o docinho. Pronto. Sim. Matou minha vontade, comi, ok. Não, mas sei que se eu comprar todo, vai todo, até o final. Dica de ouro, ficar parado nem pensar. Não. Não. Não está em crise, movimente-se. Movimente-se. No caso, a E endometriose... fale. Falar. Compartilhar. As pessoas precisam saber o que você tem. Quando eu criei o blog, eu não criei para ajudar ninguém. Inclusive, até hoje, eu continuo falando e falo por obediência, porque por mim eu estava calada, papai sabe. E eu criei um blog porque eu precisava de um lugar de fala. Precisava falar sem ser julgada. Mas falar... eu estou perguntando aqui, gente, mas é só para a gente poder entender, né, pessoal? Qual seria a sua necessidade de falar? Porque quando você fala, olha, eu tô com dor, hoje eu não posso, hoje eu não vou, hoje eu não vou fazer. E aí porque a pessoa olha para você, a pessoa não está vendo nada. Não. Então, se você não diz para sua rede de apoio que você está sentindo uma dor, que tomando o seu remédio habitual não está funcionando, seu marido, seu filho, ninguém vai saber. Então, a gente precisa falar. E se tiver um diagnóstico, precisa falar. Olha, eu tenho endometriose. Isso quer dizer que pode ser que nos dias que eu menstruo, caso eu menstrue, eu sinta dor. Ou, por exemplo, hoje eu uso um catéter. Então, eu falo, olha, por exemplo, hoje, né, eu cheguei aqui e falei, olha, eu uso um catéter, eu tenho urgência urinária. Por quê? Primeiro que desmistifica, né? Eu escutava muita gente falando, você tem endometriose, não pode ter filho, né? Então, assim, você sai do lugar do coitadismo, que é muito ruim a pessoa olhar para você e falar, ai, tadinha. Falei, meu bem, eu quero levantar para tomar meu banho sozinha, você está preocupada que eu não consigo engravidar? Então, é a questão de você se vitimizar, né? Ou seja, tem pessoas que vivem assim, parece que gostam de falar. Sim, e falar, não, olha, eu tenho. E assim, começar a entender que você não tem culpa. Porque eu conheço muita mulher que eu, inclusive, já questionei, será que eu tenho isso mesmo? E de eu chegar para o médico olhar para mim e falar, eu não sei como que você ainda anda, como é que você, com a quantidade de lesão que tem no seu corpo. Então, assim, falar, olha, eu tenho... Porque, assim, existem mulheres que operaram e nunca mais tiveram nada. Existem mulheres que nunca operaram e se sentem muito bem. Existem mulheres que têm diagnóstico e não têm sintoma nenhum. Mas tem mulheres acamadas.
Eu já fui uma mulher acamada. Então, a partir do momento que as pessoas sabem que você tem uma doença crônica, né, para aquela coisa de, nem é assim, nem é bem assim. Não é bem assim, não. É muito pior do que você está imaginando. Né? Compromisso de família. Rodrigo, Amanda, Rodrigo, vocês vão? Eu vou se a Amanda estiver bem. E tá tudo bem. Já aconteceu várias vezes. Eu tô viajando com família, tá em festa de família. Falei, tô com dor. Tá com dor, não sei o quê. Sobra pro quarto, vai deitar. E acabou. Todo mundo segue suas vidas. Porque todo mundo sabia que existia uma questão. Uhum. Então, isso acaba tornando a vida mais leve. Né? Então, assim, se eu poderia estar com dor, mas eu preferi falar, gente, eu preciso de uma almofada porque eu uso um catéter. Então, se eu me exponho a ponto de lidar com aquilo que eu tenho, eu saio do papel de coitada, né? Trago a informação também para quem precisa, mas você começa a lidar com quem eu realmente sou, da forma como eu realmente estou. E aí isso não se torna mais uma vergonha. Né? Porque se todo mundo sabe que você tem uma doença, ninguém vai comentar, porque todo mundo sabe. Sim. Né? E valorizar a vida, né? Eu tenho conhecidos, inclusive tive uma tia, porque ela foi casada, hoje não é mais, entendeu? Com um tio. Enfim. E ela tem endometriose e a loucura era ser mãe. Então, a vida se resumia em ser mãe. Ser mãe era um martírio e as pessoas ficavam torcendo. E até então, a gente não sabia o que ela tinha, porque ela não falava. Ela costumava dizer assim, isso aqui é mistério de Jeová. Mas mistério mesmo, para ele e para mim. Isso, a importância de se comunicar, de falar o que tem, né? E as pessoas ficavam ali orando e torcendo, mas por quê? O que? Até que, muitos anos depois, ela resolveu abrir. Não, eu tenho endometriose, não sei o quê. Mas a loucura... Não pela vida, assim, amar a vida, a própria vida. Poxa, eu agradeço a Deus que eu estou vivo. Não, mas a loucura por ser mãe. É a questão de você especificar. Principalmente nós que somos evangélicos. Você quer que eu ore por você, tá? O que você quer que eu ore por você? Você tem que especificar. Não, ora pela minha vida. Orar pela minha vida é muito vago. Sim, aqui na Esperança eu aprendi a fazer essa muito pergunta. Vago, porque exato, sim. Mas é interessante, é isso que a Bianca falou mesmo. Muitas coisas aqui, as pessoas, né, hoje na igreja, estão entendendo algumas coisas em relação, porque às vezes a gente está talvez em alguma outra igreja, vamos orar, né, pela vida do fulano, tá? Mas o que é a mesma coisa do pecado? Senhor, me perdoa o meu pecado. Tá, qual é o seu pecado? Você tem que especificar qual é o seu pecado. Dê nome. Porque tem nome. Todo mundo tem nome, né? Todo mundo tem nome. Inclusive então, tipo assim, eu quero que ore, né? Aqui mesmo na igreja acontece, né? Naquele momento de oração, querendo uma cura, né? Então, se você vai ali na frente, você vai lá e vai especificar o que você quer. Por quê? Você vai orar especificamente por aquilo ali. Então, você está intercedendo por aquele motivo, seja ele qual for. Então, a gente realmente tem que especificar, porque às vezes a gente não tem... Né, posso dar um exemplo aqui, Rodrigo, seu? Pode. Então, às vezes a gente vê, a pessoa tem uma certa dificuldade, mas eu não sei. E eu achei legal porque o Rodrigo falou aqui, eu sou gago, fui quase curada, mas você tá de boa, cara. Nossa, né? Então, assim, é legal, porque você entende que ele tem uma limitação. E que, né, poxa, agora eu entendo, porque de repente ele fala talvez um pouco mais devagar, que não é o caso do Rodrigo. Não, né? mesmo. Não mesmo. Se você não falasse, eu não ia saber. Eu acho que o Rodrigo é o próximo podcast, eu só acho. Pronto, falei. Aí eu não sei, você vai ficar nervoso, aí que ele vai... aí tem que dar um tapinha nas costas. Não é capacitismo, tá, gente? É uma brincadeira pessoal com o meu marido, né? Então eu acho isso interessante, né? O certo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Afeta a qualidade de vida das mulheres? Totalmente. O que você... E eu estou falando assim, o físico, emocional, íntimo, social... No seu caso, você é casada. Totalmente, assim. A gente... agora eu estou um pouco mais devagar, mas assim que eu fiz o blog, eu fiz por conta de um blog de uma amiga, da Aline,
Amiga, tu vai ter que assistir. Que é lá do Espírito Santo, ó o nome, Aline do Espírito Santo. E aí, no início, eu falava muito, atendia muito, só que eu comecei a não dar conta, né? E aí, uma das coisas que a gente escuta muito é isso, né? Assim, graças a Deus, eu fui muito abençoada com meu marido. Mas eu já escutei história de várias mulheres de que o homem não entende, né? Porque a gente pode ter dor na relação, pode ter muita dor na relação, pode não ter, dependendo da medicação. Ou então, o que acontece? Né? A mulher tem dor. E aí ela vai cede e tem relação com dor. Ela já começa a associar que ter relação dói, ela acaba não querendo ter fugindo. relação. Isso aí. Então, e ela não fala para o marido. Ela não fala Daí para não o tem vontade marido. nenhuma, ela foge o tempo todo. Ou então Com dor de cabeça, o marido não entende a doença em si, né? E porque assim, por que eu falo isso? Porque quando eu comecei a falar, começaram mulheres com endometriose a falar comigo, dizer que não sabia de uma série de coisas que eu falava acerca da doença que elas também tinham. Uhum. Então, assim, aí, quando o marido começa a entender que aquela mulher tá bem, tá mal, tá bem, tá mal, tá bem, tá mal, que aquilo não é uma escolha, aquilo é hormonal, ela pode estar com questões hormonais, ela pode sim tá bem, tá péssima, tá bem, tá péssima. Eu já fiquei assim, né? A ponto de estar acamada num dia, no outro fazer tudo e no outro estar acamada de novo. Não é porque... E aí entra uma outra questão que não se fala, que é a fadiga crônica. A endometriose, ela tem um dos sintomas de fadiga crônica. Então, às vezes, a gente está deitado, não é porque a gente está aqui ali curtir uma preguicinha. É gostosinho curtir uma preguicinha, mas é porque a gente realmente não consegue dar conta das coisas, né? Então, assim, tem a questão da dor, tem a questão do humor, tem a questão da frustração. Então, assim, hoje eu lido de boa, até porque eu tenho a promessa de que eu vou engravidar. Na verdade, gritar, testemunho, quase falando meu nome nos púlpitos. Mas eu já ouvi mulheres de quase se separar porque ficou nessa questão de que eu tenho que engravidar, de que eu tenho que engravidar, de que eu tenho que engravidar, né? E a ponto, às vezes, até de se relacionar só para poder gerar o filho. E eu já até conversei, inclusive, essa menina engravidou, depois eu soube. E eu falei para ela, mas espera aí, tu se aguenta? Você se aguenta? Né? Assim, como é que tá a sua vida? Porque eu vou falar por mim. Eu já tive dias do Rodrigo sair para trabalhar e eu ficar na mesma posição no sofá, porque eu não conseguia levantar. Tomar banho sentada. Né? Tanto que quando eu fui no Dr. Tiago Borges, ele falou, o que você quer que eu faça por você? Aí eu falo, eu quero voltar a ter autonomia. Eu quero fazer as minhas coisas. Eu quero escovar meu dente. Eu quero levantar para pegar a comida e botar para esquentar. Então, assim, tem mulheres que elas ficam numa paranoia, e eu entendo, não estou julgando, não, estou só trazendo, né, o tema já que foi perguntado. Mas tem mulheres que a sociedade cobra tanto, principalmente se ela for casada, se ela for cristã, então, minha filha, acabou, porque a gente é crente não fica doente, porque Deus faz tudo, né? Faz. Só que também é a propósito do Senhor na dor, na doença, na cura e na ausência da cura também. Então, assim, causam esses problemas, e aí entra a questão, por exemplo, se o INSS ele não garante o nosso sustento, como é que uma mulher com endometriose que não consegue trabalhar sobrevive? Vamos pensar num filhinho. Você está falando que não está bem, tem dia que fica deitadinho, na mesma posição, como já aconteceu, dele trabalhar e você continuar na mesma posição. Que você imagina essa como é que faz com o filho? Né? Porque... Era isso que eu falava. Falei, como é que eu vou querer ser mãe? Eu acho muito injusto, não de não querer. Mas como é que o meu objetivo principal pode ser querer ser mãe se eu preciso que meu marido me dê banho? Escove meu dente. Né? Eu já vomitei de dor. Né? Eu já fiquei... de 4 no boxe, né, porque era pandemia, então pavor de ir para o hospital, porque eu falei, vão me entubar, eu vou morrer. Não me leva para o hospital. E aí, então, assim, dependendo da situação que a mulher esteja, ela pode viver acamada. Até esses dias eu fiz uma postagem sobre isso, né, que quando você vê alguém mais enérgico assim na igreja, para você não julgar, porque às vezes você não sabe... Uma hora isso acontecer. Desculpa, gente, joguei água na pastora. Vai cortar essa parte, não vai? Não, porque isso é água da vida, pastor. Recebe, aleluia. Ele vai pegar. Ele pega o negócio. Por favor, o chefe. Alex. Não vai cortar, não? Essa parte? Você vai ficar feião no negócio. Pra ver como é que o negócio aqui é. Aproveita e põe água aqui. Pega aleluia. aí, pega a
Já tô cheio. Tá todo mundo então batizado, né? Amém. Igual aqueles caras do vôlei, né? Ó. Tá vendo? Meu marido não falou pra tirar o copo de perto de mim. Tô eu aqui passando vergonha publicamente. Peraí. Pra cá. Quando eu quiser, eu vou lá Tá e ao vivo, pego. hein? Aleluias. Perdoa, gente. Ai, tá fedido. Vou até beber pra não... No caso, aí a gente vamos entrar aqui numa questão. Primeiro, você conheceu Jesus com que idade e em que momento da sua vida? Rapaz. No caso, até na questão, você já sabia, né, do que você tinha, da sua dificuldade? Você já sabia quando você conheceu a Jesus ou não? Conheço Jesus, já ouvi falar desde os 5 anos. Estudei em colégio cristão. Quando bate ali uns 20, eu tento suicídio aos 25. Quando bate ali uns 20, alguma coisa, não sei quanto, eu começo a sentir uma necessidade de estar em algum lugar. Já tinha visitado igrejas evangélicas, igrejas católicas, já tinha ido em outros segmentos. E aí eu começo a sentir, eu falo que eu sentia muita saudade de Jesus, porque era isso mesmo, eu sentia saudade que só parou quando realmente eu me rendi e conheci mesmo a Jesus. Então, assim, eu levanto a mão, uns 20 e pouco, não me lembro. Eu me batizo com 29, mas eu falo que eu me converti em 2019 aos 37 anos. Foi quando, no auge da dor, depois de passar uma noite inteira acordada com muita dor, eu realmente me rendi, sabe? Eu gosto muito dessa analogia, sabe, a pessoa está se afogando? Uhum. E aí o salva-vidas, ele deixa a pessoa ali, ela gastar energia, não é? Porque senão morre os dois, né? Uhum. Então, assim, naquele dia ali de 2019, né, escutando a música do Thales, que é Projeto Original, e aí... Não conheço. Eu não vou cantar porque vai ser... Eu não vou construir a letra irmã, da né? música, Aleluia. qual é? E aí ele fala, Deus, eu tô aqui para te falar que eu tô abrindo mão. Tu sabe. Dos eu meus... sei, mas eu não sei cantar. Por favor, pastor Adriano, nos ajude, nos auxilia. Canta aí. Deus, eu tô aqui para te falar que eu tô abrindo mão. Conhece? Não. Agora do tom. Fui humilhada publicamente. Dos teus planos, porque eu só quero viver os teus propósitos. Porque tudo que eu fiz da minha maneira só me fez chorar de dor e ainda dei trabalho para o Senhor, clamando, clamando e orando. E aí, naquele dia ali, eu entendi que ali eu me converti, porque ali eu desisti de entender. Eu parei de falar com Deus, eu fiquei com raiva, né? Porque eu falei, não é possível... Filhinha de papai, né? Sou boazinha, sou uma pessoa tão isso. Tô eu. E aí, em 2019, eu realmente conheço Jesus e começo a ter as minhas experiências com Deus. E a partir dali, eu começo a falar, começo a ouvir mesmo, discernir, entender a voz de Deus. E de 2019 a 2021, irmão, foram os 2 piores anos da minha vida. Não só minha, né? Assim, a gente perde tudo, porque eu sou demitido em 2016, e aí Rodrigo estava começando a trabalhar por conta própria, e a gente tinha uma vida estruturada com o padrão que a gente tinha antes. E aí a gente tem que vender a casa que a gente comprou, e aí quebra o sofá, a gente não tem como comprar outro, aí muda o sinal da televisão, e aí, como ele era autônomo, né? Não tinha essa avaliação, não podia receber o conversor popular, e a gente fica sem televisão, e aí eu me vejo doente, sem sofá, sem televisão, Sem casa. né? Sem casa, sem carro, e Deus foi tirando tudo de uma forma assim tão tremenda, que até minha habilitação, o papel eu perdi, então eu não podia nem dirigir. Por que você diz que Deus foi tirando? Porque eu era semideus, né? Eu achava que eu era semideus. Então, eu sempre tive certeza de que eu conseguia tudo que eu queria. Porque eu conseguia. Eu trabalhava, eu estudava, e eu achava que era tudo que vinha de mim. Então, eu sei que tudo isso, até o pastor Adriano falou no culto, né? Que por que algumas pessoas elas ficam doentes, e é para humilhar.
E é para humilhar mesmo. Porque se hoje eu sou a Amanda que vocês conhecem, não de ser uma pessoa ruim, nunca fui uma pessoa ruim. Sempre fui uma pessoa de coração grato, sempre fui uma pessoa de ofertar, mas eu era uma pessoa extremamente arrogante. Né? Ainda mais por chegar num status que dificilmente você vê, né? Uma menina preta, suburbana, você chegar naquele nível ali, eu era realmente diferenciada, olhando de forma para o mundo. E eu sei que o Senhor ele foi tirando, e ele foi tirando, e ele foi tirando, e ele foi tirando, e ele foi tirando, porque eu sempre fui a quem deu. E aí, a partir desse tempo, eu começo a ser a quem recebe. Só que até entrar nesse processo de não ter o que vestir, porque eu engordei muito, não tinha como comprar. De não ter o que calçar, porque meu maridinho achava que os cachorros eram crianças, deixava eles comerem os sapatos todos. E eu fico só com o par de sapatilhas azuis. Aleluia. E aí tudo quanto é lugar estava Amanda lá, né, na paleta. Não, era o único sapato que eu tinha. Fala, Bianca. Eu Então, sei que tá coçando. Eu sei que tá coçando a língua. A intimidade faz isso, a pessoa, entendeu? Só de olhar já, entendeu? Quando você fala assim, que foi para humilhar mesmo, você entende. Quando você fala assim, você consegue entender que Deus queria que você fosse completamente, entendesse que era dependente dele. Totalmente. E hoje você compreende que, quando você vai falando assim para as pessoas, como você está falando agora, que ele foi tirando, porque às vezes pode dar um nó assim, como assim Deus foi arrancando? Deus é mal, né? Não, ainda mais hoje, né? Que Deus só dá, né? Deus é mal. Deus é fundo de investimento. Isso, há um conflito, né? As pessoas ficam meio que assim, né, confusas. Então, explica um pouco assim, como que foi essa experiência de você, hoje, você compartilha que você entende que Deus foi tirando, mas para quê? Por quê? Hoje você compreende Sim. o para e o porquê. Fala aí pra gente. Meu processo de conversão é muito musical. Né? Até o meu livro. Bianca. Se eu souber, Não posso ser humilhada. Apesar de que ela falou umas músicas aqui que não é nem Não do posso meu ser tempo. humilhada pela segunda vez. Mas tem um louvor agora que se chama Livramento, que eu falei, De gente, quem? ela Quem é a sempre... cantora? Quem é o Qual cantor? o nome da menina, amor? nem ela sabe. Que vergonha. Tudo bem, eu não sabia. Ai, é uma menina Conta uma preta, frase. linda, que usa uns cabelos assim... Igual o meu. Ela Igual meu, tem uns cabelos assim, bem cacheados assim. Eu não... enfim, eu Mas vou... a letra, gente, eu sou ruim para referência. Fala só. E aí, ela fala que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder. Entendeu? E aí, quando eu falo, quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu falei, rapaz, parece que ela está sentada do meu lado, né? E aí, ela fala até a Vitória Souza. Parece aqui. Aí, Não conheço, não. Seja bem-vinda. maravilhosa. Maravilhosa. E aí, ela fala, inclusive ela fala assim, até a sua madre fui eu que cerrei. Doeu, eu sei. Fui eu. Falei, rapaz. Então, assim, o tempo todo, assim, poderiam ser vários, né? Eu estou escrevendo um livro e realmente, assim, é muito sobre isso. Se eu não perco, olhando hoje, se eu não perco, eu não posso te dizer que eu saio da presença, não tem como dizer algo que eu não vivi. Mas, muito provavelmente, as experiências que eu tenho hoje, eu não teria, eu não valorizaria as pequenas coisas como eu valorizo hoje. Né? Hoje, quando eu consigo levantar... Mas aí a gente pode falar que seria uma questão... Eu estou entendendo o que a Bianca falou. Nós pensamos iguais, né? Nesse quesito. Porque, assim, nós que já somos evangélicos, né? A gente conhece, a gente tem essa visão. Né? Quando eu entendo que eu perdi algumas coisas ou que algumas coisas aconteceram, né? E eu sempre falo que as consequências ela vêm através das nossas escolhas, seja ela boa ou seja ela ruim. Se eu fiz coisas erradas, ruins, e hoje eu tenho essa consciência de que eu errei, eu falhei, eu fiz uma escolha errada,
Por mais que eu já tenha, e Deus já finalizou aqui, já jogou para o mar do esquecimento, nós temos a consequência daquilo que nós fizemos. Então, por que eu estou falando? Para que as pessoas entendam de que hoje você entende, você tem essa visão de que você perdeu, hoje você consegue ver que você, não é você, mas nunca é foi sobre Deus. É. Ele quer que nós realmente sejamos filhos. Todo filho, ele respeita, ele obedece ao seu pai. Tem o amparo do pai. E tem um amparo do pai. Então, quando eu faço uma escolha de não deixar esse meu pai me conduzir, é como se ele falasse assim, tá bom, minha filha, eu não vou te bater, não vou fazer nada. Pode caminhar, vai. E aí foi, de repente, o que aconteceu com você ou com qualquer outra pessoa que em algum momento, né, da sua vida fez uma escolha errada. Então, você tem essa consciência de que, eu me achava. Eu posso, eu tenho condições, eu sou inteligente, eu sou capaz, show de bola. E é isso que a gente tem que pensar, nesse sentido, no que eu sou tudo isso, mas dependendo do pai. E também tem assim, o que eu penso, né, compartilho, é que é a sua experiência com Deus. Deus vai trabalhar com a Bianca completamente diferente, mas com você, para não perder, acredito eu, penso dessa forma, olhando assim para um filho, eu estou vendo que meu filho está se distanciando, olha, ele está falando de visão de mundo, ele está crescendo, nossa, ele está assim bombando, mas ele está tão distante, eu não quero meu filho distante. Porque Deus, o projeto de Deus, a família é estar próximo, é relacionamento. Então, quando ele cresce para o mundo, é aquilo, né? Quando você tem vida no mundo, morre para Cristo. Então, é morrer para o mundo e viver com Cristo. Então, assim, a gente consegue, conforme você vai falando, você vai compartilhando, a gente consegue entender assim, que as coisas foram acontecendo e, assim, visão de mundo tá ruim. Mas, enquanto pessoa é com Deus, você começou a se aproximar e a compreender o amparo. Porque, mesmo na dor, é possível sentir a mão de Deus, sentir que não está só. Mas, para tudo isso, para sentir que não está só, para sentir a mão de Deus assim, apoiando, abraçando, tem que estar conectado, né? A gente gosta de falar isso, né? Você precisa estar conectado. E quando você vai compartilhando... E a gente vai entendendo realmente, nossa, que a sua trajetória assim, de muita dor. E você consegue compartilhar o amor. Por quê? Porque está conectado. Então, assim, dizer assim, para a mulher que está em casa, que está te ouvindo, que está nos ouvindo, manter-se conectado, não só com pessoas, mas com Deus, para conseguir sentir o mesmo amparo que você teve. Porque você teve. Quando você fala da sua dor, é possível sentir que você foi abraçada por Deus, e sentir assim, que não esteve só. E falando de só, aí eu queria voltar no ponto que culminou quando você fala assim, eu estive triste e tentei tirar a minha vida. Isso, eu queria arranjar um jeito como de foi entrar. Isso, né? Porque isso é muito sério quando a gente se cala, quando a gente se isola. E o que mais tem, assim, eu não tenho ninguém. Hoje está até falando com a Cris, né? A gente precisa ter alguém para compartilhar coisas que a gente não tem coragem de abrir para o mundo. Tem coisas que eu sei que eu posso compartilhar com elas, eu não posso compartilhar com o mundo, mas eu preciso ter. E eu tenho que ter essa pessoa. Então, o que combinou chegar a esse ponto se eu não quero mais viver? Como foi quero isso desistir aí, né? da vida, então, se você puder compartilhar. Claro, existe eu sigo uma que é quando você fala em suicídio, você não fala motivo, você não fala método e você não fala carta. Porque isso pode ser gatilho de outras pessoas, você pode estar justificando, né? Você pode estar direcionando pessoas a tentar ou até conseguir tirar a própria vida. Você fala, mas quem quer fazer sabe como é. Não. Eu digo por mim, né? Eu vivi uma questão pessoal que o Senhor, graças a Deus, superabundou na minha vida, né? E aí eu não sabia o que estava acontecendo. Eu escutava os demônios falavam, se mata, se mata. Eu já vinha naquele processo de... Marcava com todo mundo para sair, porque eu sempre fui aqui, marcava, e vamos embora, não sei o quê. E chegava na hora, eu fechava tudo e, vou dormir, não vou. Eu já estava nesse processo de, não vou. Ou então tá num lugar, já era o Espírito Santo, né? E eu já estava assim, o que eu estou fazendo aqui?
E aí eu só conheço meu marido aos 32 anos, né? Na verdade, conheci com 31, mas a gente só começa a namorar e casa aos 32. 32, né, marido? 14, 32. Porque a gente é muito jovem, né? Aí, vai fazer 10 anos, tá 10 anos. Então, assim, eu vivia uma vida muito, muito vazia, né? Muito cheia, aquilo, muito para o mundo e pouco para o Senhor. Então, era uma vida muito vazia. Então, assim, eu saía, trabalhava, estudava, saía, trabalhava, e eu não entendia esse vazio, né? E aí, eu, numa das dores de uma decepção amorosa, besteira, nem relacionamento sério era, eu escuto, conversando com uma amiga que também não tinha uma vida emocional equilibrada, e ela compartilha o método comigo. Né? Ela diz para mim que ela tomou tal medicação em tal quantidade e que ela teve tal resultado. Automaticamente, meu cérebro já processou. Putz, se ela tomou tanto, eu posso tomar, então se com ela aconteceu assim, eu consigo me matar. Se eu não conseguir me matar, pelo menos um coma eu garanto. Esse foi meu pensamento, com 25 anos. Aí eu escrevo uma carta, guardo essa carta e parto para executar. Só que, ao invés de eu apagar, eu sofro o que eles chamam que é de efeito rebote, né? Eu acordo. Só que quando eu acordo, eu não sei noção de tempo. Eu não sei de quando eu tomei, até a hora que eu acordei, a hora que a ambulância chegou, eu não sei. O que eu me lembro foi que a filha de uma amiga da minha mãe, que estudava medicina, que hoje é médica, eu estava deitada, e eu não lembro se eu pedi ajuda, eu não sei. Eu sei que eu lembro dela olhando para mim e falando assim, o que você fez? E eu só olhava para ela. Eu não perdi a consciência, mas eu não conseguia falar e eu não conseguia me movimentar. Aí ela olhava assim, ela olhava para mim e ela falava, o que aconteceu? E eu olhava para ela. Aí ela perguntou assim, você tomou remédio? Aí eu devo ter feito algum sinal para ela. Ela, quanto? Aí ela foi falando. Aí até que quando chegou, né, no número lá, ela falou assim, chama a ambulância. Aí, assim, eu sou filha única, né? Aí, nesse tempo, eu escuto minha mãe falando assim, não, minha filha não, né? E aí, eu me lembro do bombeiro chegando, e aí eu falo, né? Eu falo, gente, a lavagem estomacal, se vocês acham que fazer PCR e Covid é ruim, é porque vocês nunca lavaram o estômago, né? Você fazer uma lavagem estomacal é você botar aquele bastão do PCR e da Covid para dentro, né? Até ele chegar no estômago e lavar. E aí eu só lembro da minha mãe gritando. Nesse momento eu já me vejo dentro da ambulância, né? E assim, Deus é tão bom que o bombeiro ele foi extremamente agradável comigo. E aí ele fala assim, você é tão jovem, não faz isso não. Vamos lá, respira. E aí entra a sonda gástrica pelo nariz, né? E ela vai até o estômago para lavar, né? E quando eu chego no hospital já é completamente diferente, né? A pessoa que me recebe no hospital debocha de mim. E aí eu passo por essa situação, tento um tratamento psiquiátrico, mas não dá certo, porque hoje eu sei que eu não tinha uma doença, o que gerava a depressão, a causa da depressão, não era uma doença física, né? Porque depressão é uma doença, mas ela é gerada por algum motivo. Não era uma causa física, minha causa era emocional e era espiritual, tanto que eu escutava, né, vozes. E eu falo sobre isso. Quando eu faço palestra sobre prevenção ao suicídio, eu falo sobre isso, sobre as vozes. E aí, esse tempo passa. Isso foi em 2007. Eu não sei se nessa ocasião eu já tinha aceitado Jesus no movimento de levantar a mão, não me recordo. Eu sei que depois disso, eu só não tentei de novo, porque eu sempre lembrava da minha mãe falando, minha filha não, minha filha não, minha filha não. E foi isso que foi me mantendo. E quando eu fui para o tratamento, e a psiquiatra ela falou, olha, mas você... Por quê? O vazio que eu sentia era a saudade de Deus, mas eu não sabia o que era. Né? Inclusive, uma das coisas que você me perguntou, por que eu estou na esperança, né? Que eu sou apaixonada pela nossa igreja, porque nenhuma igreja me alcançou, entendeu? Ninguém parou para falar comigo.
Então, assim, na porta da igreja todo mundo já conhece a palavra de Deus. Dentro da igreja todo mundo já conhece a palavra de Deus. Ninguém nunca foi no baile funk falar comigo. Então, assim, às vezes eu vejo, né, como eu vi aí muitos comentários acerca do evangelismo de carnaval, né? É ali que a gente tem que ouvir a palavra de Deus, porque quando eu entrei na igreja eu já vou ouvir. Então, assim, ninguém nunca me alcançou, várias igrejas na frente, atrás, ninguém nunca me entregou um papelzinho. Sabe como é que eu fui para o encontro com Deus? Eu fui. Uma amiga postou num grupo, era grupo de Facebook, não tinha WhatsApp naquela época. E ela falou para mim, você foi a única que eu imaginei, eu nunca imaginei que fosse você. E eu fui para o encontro com Deus, eu voltei batizada em 2011, estou na presença do Senhor até hoje. Então, assim, me perdi. O que eu estava falando até o... Da Igreja Esperança. Porque você está aqui na Igreja Esperança, como você chegou de ser alcançado, aqui, do vazio, do suicídio. Então, assim, eu senti um vazio que eu não sabia o que era. Então, eu saía e eu me relacionava com as pessoas, eu bebia e eu virava à noite e o vazio não acabava. E eu comprava as coisas e o vazio não acabava, não acabava, não acabava. Porque o que eu sentia era a saudade de Deus. Aí, em 2000 aí eu sempre ouvi falar em retiro, né? E nunca vi uma faixa, sabe? Gente, igrejas que fazem retiro, coloquem faixas nas suas portas, as pessoas querem ir, né? A gente quem não conhece, é muito óbvio. Eu não nasci em lar cristão, não tive esse privilégio, mas é muito óbvio para quem está dentro da igreja o caminho, mas para quem está fora não é óbvio. Não é óbvio para a gente que a gente vai entrar e que a nossa vida vai mudar, que a gente vai ser alcançado por um Deus. Isso não é óbvio. Não é. Então, em 2011, eu recebo um convite e eu vou para o retiro de mulheres no Ministério Apacentar e fico encantada porque eu sou alcançada pelo Senhor pelas músicas que se chamava Toque no Altar, né? Hoje acho que é Ministério Apacentar Music, alguma coisa assim. E eu malhava para sair e ouvia o louvor. Até minha amiga, quando conheceu o Rodrigo, falou, né? A gente ia ouvindo louvor e voltava ouvindo Proibidão. Então já era Deus falando ali na minha vida. E aí eu começo a ir aos pouquinhos. 2011 eu me batizo, mas não me converto. E vou começando a mudar algumas coisas. Paro de beber, já começo a mudar algumas coisas, alguns comportamentos, mudar roupa, vou mudando. Mas em 2019 eu realmente começo ali eu realmente me conecto com o Senhor. Ali até o Rodrigo nesse dia, eu lembro até hoje, estava sentada, aí o Rodrigo fala assim, no sofá, ele não, a gente não tinha sofá. Eu falei, é verdade. Na cadeirinha de ferro, eu sentada, eu tinha passado a noite em claro, e ele falou assim, o que houve? Você não vai reclamar? Aí eu falei, não. Aí ele, mas, tipo, tu tá reclamando há anos, né? Tu não vai reclamar? Eu falei, não. Se eu não melhoro, Deus é Deus para me curar, não é? Se eu não melhoro, porque tem um propósito. A partir de hoje eu não vou mais reclamar. E dei uma surtada uma vez ou outra, mas a sair daquele movimento ali e foi. E a partir dali, realmente, eu continuei sentindo dor, senti muita dor, né, a ponto de... Eu só não fui para morfina, mas eu fui para medicação até antes, também não falar, porque é opioide, né? E aí, sim, a partir dali, eu só tenho dor mesmo física. Porque ali eu já tinha... o vazio, ele já não... Você fala, a busca pelo preenchimento. Você fala assim, eu fui pelo amor, pela dor. Não, eu sentia saudade mesmo. Era aquela coisa muito de, cheguei, pai. Acabou. Foi isso, entendeu? Não sei se eu respondi, né? Que eu falo pra caramba. Você fala muito, volta. Eu sou muito direta. Quando você realmente teve esse encontro com Deus, né, que você fala, né, de 2019, que realmente você encontrou com o Pai, qual foi a sua... Como é que eu vou dizer? É tão complicado às vezes falar assim. Qual foi a sua reação? O que você sentiu? O que realmente te fez virar a chave? Não tenho controle sobre tudo. Não tenho controle. Vamos embora, vamos lá, vamos ver no que dá. Entendeu? Hoje eu falaria, o senhor está falando para ir, né? Então o senhor garante, vamos embora. O momento que você baixou a guarda, tipo... Foi isso. Foi a hora que eu estava me afogando e que eu falo, fui. Desci as águas mesmo, fui.
As vozes continuam? Não. Não Não, dou, já tá. não dou confiança. Não, ainda assim, uma vez ou outra eu falei, ó, psh, psh. Até em 2018, quando eu tive um processo depressivo, quando eu fui demitida, eu entro num processo depressivo, de 17 a 19, eu entro num processo, só que aí, quando as vozes vêm, eu falo, ó, psh, desse jeito, porque eu falo assim, falei, ó, psh, pode parar, porque agora eu já sei o que está acontecendo. Você tem esse controle Como assim? em relação a... Porque, assim, a gente sempre tem as nossas quedas, né? Por isso que a gente sempre fala aqui no 30, né? A gente diz, né? Estou vencendo determinada coisa, né? E por quê? O vencendo? Porque é uma luta diária todos os dias. Sim. Ele hoje não tem domínio sobre mim, mas ele vem. E eu tenho que saber dominar. Então, essa questão de você hoje, pela questão da sua saúde, da questão que você, né, sente que talvez eu vou melhorar, não vou melhorar, o que vai acontecer comigo? Você hoje tem esse controle, porque há um tempo atrás, alguns anos atrás, você não tinha esse controle. Pelo contrário, você teve algumas ações e atitudes que não foram boas para você, né? Até a própria questão de um dia você querer dar fim na sua vida. Hoje você tem esse controle, depois que você realmente teve esse encontro com Deus, né? Verdadeiramente. Hoje você consegue ter esse controle de tudo, tipo assim, não, acabou isso tudo, hoje quem domina tudo isso é Deus. Até a ponto de, às vezes, eu falo assim pro Rodrigo, eu falei, ó, não concordo com isso não, né, amor? Se tu quiser, tu se resolve com Deus. Ele tá botando a culpa em mim. Eu falei, não, é porque a minha amiga Gisele, te amo, amiga. Ela falou esses dias uma frase que eu achei muito, muito bacana, que ela fala assim, que um dia com Deus nunca é só um dia com Deus, né? E aí, eu realmente hoje, eu até, não é querer espiritualizar tudo, mas eu consigo mesmo ver Deus em tudo, né? Tipo, tu tá chegando, tu chega com o carro e o cara tá saindo, só tem aquela vaga ali, tu anda com o teu carro, né? Coisas que a gente, até recentemente, a gente teve uma experiência, né? E hoje eu sei que o mundo espiritual ele existe. Então eu não fui ensinada assim, eu não tinha essa percepção, mas o Senhor nos mostrou, assim como eu falo com você, o Senhor nos mostrou numa experiência comigo e com o Rodrigo que o mundo espiritual existe e que os demônios eles querem mesmo acabar com a nossa vida. Não só pela nossa vida, né? Mas por tudo que a gente pode ser para o Senhor enquanto a gente está aqui. Que essa organização aqui é só para o Senhor, né? Então, assim, hoje eu me submeto mesmo a ponto de falar assim, será que eu devo ir? Né? Então, assim, o meu dilema agora é trabalhar fora, né? A gente precisa organizar a nossa vida financeira e o desejo era que continuasse assim, sendo voluntária na organização, no AB, trabalhando e cuidando, mas a gente precisa fechar uma conta. E aí, como é que você não sai para trabalhar quando você tem pessoas custeando despesas que são suas? Uhum. E aí eu falei, não, tudo bem, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu fiz o currículo, eu entreguei. Né? Porque é muito fácil chegar em casa e falar, não, o senhor não quer que eu trabalhe, mas não boto um currículo, né? Não corre atrás. Não corro atrás. Então, assim, hoje eu faço a minha parte, Senhor. Antes, a gente tenta, porque às vezes acontece, mas a gente tenta tudo que a gente faça, tudo, orar. E se esquecer, Senhor, perdão, eu não orei, mas o Senhor quer que eu continue, o Senhor quer que eu faça. Porque, irmão, eu aprendi muito na carne que obedecer é muito melhor do que sacrificar. Então, como a Ju fala, né, a nossa líder, o caminho de volta, recalcular a rota é muito mais difícil. Então, hoje, quando eu já percebo que está vindo aquela pontinha ali de depressão, eu me permito ficar triste, porque é normal. Posso ficar triste. Mas se eu vejo já que o negócio já está ficando meio esquisito, eu falei, não, é só até aqui. Você faz alguma terapia? Eu fiz até... Você indicaria até para quem tem esse problema? Sim, eu tenho indicação da Santa Casa de terapia por dor, né? E, inclusive, hoje, como eu estou, muita coisa do que eu falo é em virtude mesmo da terapia.
de entender, porque foram várias questões, né? Eu perco a dignidade, porque eu não perdi só os bens, eu perdi a dignidade. Eu precisei que meu marido limpasse meu vômito, lavasse minhas calcinhas. Meu marido aprendeu a colocar absorvente. Então, assim, eu perdi a dignidade. E aí eu tinha muito problema de lidar com isso, porque eu cresci num lar que a gente ajudava, que a gente dividia. E aí eu achava que era um absurdo eu ficar incomodada, que eu perdi meu carro, que eu perdi minha casa, que eu perdi minha roupa, que eu perdi meu sapato, enquanto tem gente que não tem o que comer. E aí eu aprendi na terapia que dor é dor. E no 30 a gente também, né? Dor é dor. Então, às vezes, a pessoa vai enterrar a família toda e ela vai passar. E a pessoa vai perder o gato e ela vai ficar anos ali naquela dor até entender a lidar. Então, assim, a terapia é importante. Eu até brincava, né? Faço terapia para poder aturar todo mundo que deveria fazer terapia e não faz. Então, a gente precisa fazer. Você vai ficar dependente? Não é questão de dependência, né? Porque, assim, as coisas elas vão mudando, né? Mas a ponto de chegar nesse estágio, né? Tipo, agora... Eu ainda estou com receio. Quando eu vou procurar emprego, eu fico olhando muito para ver se é perto de casa. Porque eu ainda estou insegura de ir para longe. Antes eu ia para qualquer lugar, viajar, ia para outro estado, trabalho. Hoje eu fico insegura. Mas mando. No seu caso, é natural. Mas, né? Humanamente falando, vamos falar. Uma insegurança. É natural. Mas é necessário, né? É necessário fazer terapia. É necessário que, no caso das mulheres, né, que os homens conheçam a doença, né? Porque às vezes a mulher está super sensível, né? Ou ela não dá conta, não consegue dar conta, e ela precisa entender, né, que aquilo é um momento. Eu fiz a terapia com a Fran, a Franciane Seixas, e ela fazia uma abordagem psicossomática, porque era muito, muito disso. Assim. Eu vivia muito ali na dor. E aí, eu até agora, né, depois de curada, eu tenho que reprogramar meu vocabulário, porque é muito assim, se der eu vou. Como se não der eu vou? Agora sempre dá. Se a Amanda não estiver passando mal, a gente vai. Não, mas a Amanda não passa mais mal, a gente vai sim. Sim. Né? Então, assim, é importante fazer acompanhamento até para organizar. Tipo, esses dias eu estava com sintoma, o médico ontem falou que pode ser chikungunya, né? Eu já mandei mensagem para a pastora, eu falei, por quê? Para mim, toda vez que eu sinto dor, eu me remeto àquele lugar da cama. Então você precisa trabalhar isso em você. Né? Então, assim, eu estou começando a entender que aquele momento passou. Então, assim, o processo terapêutico, ele é extremamente necessário. Você conhece, obviamente, acredito que sim, alguma mulher que tenha esse problema de saúde e que não é evangélica? Várias. E como é que você vê o comportamento delas, essa questão de falta de... Já é difícil, né? As coisas já é difícil quando a gente já tem Deus. O que nos traz é a paz, né? É acreditar, é a fé de que a coisa vai acontecer se for dentro do plano dele, do projeto dele. E essas mulheres que não têm, que não conhecem esse Deus, que pode fazer a sua vida uma grande diferença, em que você tenha algum problema, seja ele qual for, de saúde ou qualquer outra coisa. E quando você tem esse Deus dentro da sua vida, né? Dentro da sua família, enfim, está com você, que você conhece, o nosso proceder ele é diferente, né? Mas e essas mulheres que não têm? Que não acreditam? Eu vejo pelos comentários, né, de algumas coisas que eu posto, eu vejo uma desesperança, porque foram duas coisas que eu aprendi a lidar. Algumas pessoas acham que o crente ele sempre vai ser curado, e alguns crentes também acham isso. Então, aí, até estava pensando nisso antes de vir para cá, né? Eu fingia que era fé a minha falta de fé, né? Então, eu usava o discurso de Deus é Deus para não curar, porque eu não acreditava que ele podia me curar. E aí, o que eu vejo que acontece pelo que eu leio, pelo que vem para mim, é desesperança. É aquela coisa assim
é assim mesmo. Vai ficar assim mesmo. Não... É uma maneira até que a Não. pessoa arranjou de poder de Sim, suportar, né? porque é assim mesmo? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas por que que é assim mesmo? Eu acho que a grande diferença entre você conhecer o Senhor e não conhecer o Senhor é essa. Por que que é assim mesmo? Né? Porque a gente viveu uma experiência de a gente estar sentada no consultório e durante muito tempo eu ia com a blusa pro consultório. Não, eu ainda vou, porque eu não tenho mais, tem um tempo que eu não vou no médico. E aí a menina sentou e falou assim: oi, teu nome é Amanda? Até o Rodrigo ficou me zoando, né? Tá famosinha. De palhaçada. E aí ela falou assim: eu só tô aqui por causa de você. E aí a gente olhou assim, né, e falou: caramba, se eu não crio um lugar, se eu não falo do médico, se eu não me exponho. E tem um testemunho de uma pastora que eu fiz 2 períodos de psicologia em crise, né? Assisti aula do hospital, assim, e aí a faculdade repostava. E aí ela chamou em box e ela falou assim: olha, eu tenho endometriose, eu não sei mais o que fazer, a barriga dela parecia uma barriga de 9 meses, bem pontuda. Ela falou: olha, eu sou pastora. E aí, né, pastora? Pastora não fica doente, né? Não, pastora mas a gente não tem problema. Não tem problema. A gente vive e bem, ela falou: eu não cheio sei de mais dinheiro. o que fazer. Porque as pessoas não entendem. E aí era pandemia. E passou um tempo, ela me manda uma mensagem. Ela: olha, eu estou entrando em contato com você para te dizer que através de um grupo de oração, Deus moveu uma irmã nos Estados Unidos, ou seja, era pandemia, o mundo inteiro estava precisando de ajuda. Deus moveu uma pessoa com uma moeda 5 vezes mais do que a nossa e perguntou: quanto é a sua cirurgia particular? Ela operou antes de mim. Ela fez toda a cirurgia no particular com o Dr. Tiago. Então, assim, aí eu vi que não é sobre mim, entendeu? Mas a gente também percebe que mesmo quem conhece a palavra, chega uma hora que ninguém mais te diz por quê. Você não entende, primeiro que você não entende por que você ficou doente, aí depois você não entende por que você é crente, Deus não te cura, né? Agora, a pessoa que não conhece, eu vejo que quem não conhece não tem fé em nada, né? No cosmos, na luz, no universo, em algo superior, essa pessoa ela vai levando. Ela vai levando, inclusive eu escutei uma menina falando: eu não vou fazer nada porque eu não vou melhorar mesmo. Então, eu acho que a diferença é isso, é entender que é o propósito, né? Não é sobre a gente. Sim. Até porque você, de uma certa maneira, foi usada, né, para que essa pessoa que... Não, eu só estou aqui por você. Então, para você ver o quanto isso é importante, porque não é tudo que a gente acha, não, que Deus vai curar, porque Deus vai fazer. Ele pode. Ele faz. Tudo tem um propósito. Tá. Até dentro do fogo, Eu vou ser né? curada, eu, sei lá, vou receber um milagre. E aí? Será que eu estou preparada? Será? O que eu vou fazer com isso? Então, Deus, ele sabe do que ele sabe do que ele conhece. Eu posso dizer: não, eu vou fazer e vou acontecer. Ué, Pedro não negou? Não negou, não, Senhor, nunca vou te negar. Negou 3 vezes. Deus, ele já sabe. Só que a gente acha que sabemos tudo, né? Não, eu vou seguir assim até o final, vou ser firme, né? Mas ele sabe das nossas fraquezas, sabe para que propósito isso vai levar. Aí, o caminho da fé é sempre incrível, né? Sim. Tem sempre um motivo e tem sempre pessoas sendo motivadas porque você abriu a boca e você compartilhou. No caso da Amanda, a gente vê assim como Deus foi incrível em tudo, porque até nos detalhes, até do companheiro, que a maioria das vezes a gente encontra e a gente ouve mulheres cristãs mesmo que não tem um companheiro assim que entendeu, vou cuidar, colocar absorvente, vou lavar. Gente, isso é assim, como Deus foi detalhista em cuidar de você, Amanda. E é legal, e é bom ouvir que Deus coloca pessoas certas no momento certo, e Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele opera. Mesmo não sendo um esposo, mesmo não sendo... Deus, se você se permitir, Ele vai enviar, sim. Mas você precisa, eu vou falar, assim, acho que até o final, né? Compartilha.
é importante. As pessoas não querem se expor, como Isso você aí. falou, né? As pessoas não querem se expor, mas se expor, às vezes, pode ser, não é, um processo de cura, processo mesmo de socorro. Porque se você não abrir a boca, não compartilhar e não pedir socorro, não pedir ajuda, é difícil. Não tem como saber, por exemplo, o que está na cabecinha da Cris. Algumas vezes está certo, mas na maioria das vezes não. E é engraçado. Hoje a pergunta hoje da Bianca falou assim: você tem alguém que cuida de você? Porque a gente faz atendimento. Então eu escuto. Quem cuida de quem cuida, né? É, isso. Eu falei, não. Eu tô querendo que a. Fazer uma supervisão, A Fabiola, hein? Fabiola, né? Fabiola. Fabiola, cuida de mim! Né? Então, a gente sabe que é importante esse cuidado do falar. Eu vejo que muitas mulheres nas igrejas, não vou dizer aqui da Esperança, eu digo isso das igrejas, e abrangendo até mais as mulheres em si, independente de ser da igreja ou não. Tem um receio muito grande em buscar ajuda. Como eu vou falar disso? Ou quando vem para você, porque eu posso contar uma história para você vai parecer verdadeira. Para mim, eu estou querendo que seja, porque, na verdade, às vezes a gente quer contar uma coisa que a gente gostaria que fosse verdade, mas não é verdade. Então, não vai adiantar. Então, não adianta, por exemplo, vir me procurar e você não ser sincera comigo. Não pela questão de querer contar alguma coisa para mim, eu queria saber, não. Mas é por uma questão de ajuda. Então, quando você compartilha, quando você fala, procura a pessoa certa, né? Porque não é todo mundo. Eu vou pegar o microfone aqui e vou falar para todo mundo, né? Uma dificuldade, um problema que eu tenho. Não estou falando nesse caso aqui, né? Mas e eu viver com isso sozinha. Então, a gente tem que realmente procurar a pessoa certa, para que a gente possa ter. É o que eu sempre falo, eu ando com pessoas que me deixam perto de Deus. Se pessoas que não me deixam perto de Deus, essas eu me afasto. Porque elas não vão me deixar perto de Deus. Mas você me deixa perto de Deus, então é com você que eu vou ficar. Então não tenta escolher, eu quero... Não. Ande com pessoas que vão te deixar perto de Deus. Isso é super importante. A questão de você falar. Em falar, é uma pergunta. Vai, quer emendar, pode emendar. Então, não sei falando de pessoas que, né, te levam para perto de Deus, pessoas que te aproximam para perto de Deus, que te fez ficar aqui na esperança final. Os filhos da esperança te aproximam, com certeza, de Deus. Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta. Agora o Rodrigo Guarda essa aí. O Rodrigo tá na pergunta. Tá dentro da minha pergunta. Quando você casou, quando você estava com ele, você chegou a compartilhar com ele o que você tinha? Ou você só soube disso depois que você casou? Né, emendando na pergunta, como é que foi, no caso do Rodrigo, que eu sei, né, mais ou menos você falou, mas para que deixe bem claro, como é que foi o proceder dele nessa questão? De que você tinha algumas limitações. Sim. Até como o próprio relacionamento de vocês, sexualmente falando, Sim. né? E a gente vê que isso acontece em algumas situações em que muitas mulheres talvez não compartilham, não falam ao companheiro, né? Acabam se casando e aí depois ele vem descobrir e o camarada não aguenta e muitas vezes largam as mulheres, porque a gente conhece muitos casos de maridos que largaram as mulheres quando soube que ela teve esse problema ou porque ela teve um câncer. A gente sabe que muitas mulheres são abandonadas. O Rodrigo, como é que foi esse processo quando você conheceu o Rodrigo? Como é que ele caminhou junto com você? Ele se assustou no começo? Ele não tinha noção do que era? Como é que foi? Foi porque é uma coisa, porque não é uma coisa do homem. Não. E agora ele fazer algumas coisas que
não pertencem a Sim. ele, como você falou, teve que botar absorvente em mim. Então, são coisas muito íntimas da mulher. Não que a gente fique escondida, Sim, não. Vai sim. pra lá, né? Tal. Aham. Mas são coisas íntimas da mulher. Mas Como é falando que... de saúde, está dentro do Sim, cuidado, né? Isso, Então, isso. não é só da mulher. Então, eu tenho diagnóstico em 2012, né? E nós estamos juntos desde 2014. Então, assim, quando eu conheci o Rodrigo, hoje eu sei que o que eu tinha era crise de ansiedade. Então, eu desmaiava muito. E foi a única coisa que, de cara, eu falei pra ele. Eu falei assim, olha, eu desmaio muito. Né? Às vezes, se eu desfalecer assim, você não se assusta, não, que é só um mal súbito e eu volto. Aí ele fazia assim, tá bom. Era tipo isso, daqui a pouco ela volta. Né, amor? Ela volta. Ela volta. E aí, quando eu conheci o Rodrigo, eu já tinha um diagnóstico. Realmente não me lembro se eu conversei com ele sobre isso. Conversei, amor? Não, né? Até a primeira Te crise, enganou, né? E aí, nós já estávamos casados há 6 meses, quando eu tive a primeira crise, que eu lembro até hoje, que eu pedia pra... Eu pedia pra morrer? E aí eu lembro que eu falava alguma coisa assim do tipo, eu não aguento mais, eu não aguento mais, e eu não aguento mais. E aí, na ocasião, eu tinha o telefone do médico, né? Porque quem tem doença crônica tem o telefone de emergência do médico, né? Quem tem esse privilégio de ter cuidado. Aí, mesmo que não o adequado. E aí o Rodrigo ligou para o médico não estava, né? Não estava fora do país, falou com o assistente, e ele falou assim: isso é uma dica importante para as mulheres que têm endometriose. Leva ela para a emergência ginecológica. Porque tu levando para a ginecológica o negócio já não funciona muito bem, imagina se você for para uma emergência generalista. E ali começa... Ali que Rodrigo, por conta própria, não me lembro nunca de ter parado para conversar com o Rodrigo sobre isso. O Rodrigo tem muitas coisas de procurar na internet, né? De ler na internet, ler tutorial, ler vídeo, não sei o quê. Ele mesmo começa a estudar a respeito. O que ele não entendia muito foi quando eu entro em depressão, porque a Amanda que ele conheceu era a Amanda bem-sucedida, a Amanda magra, e isso sempre foi um problema para mim, né? Estar acima do peso hoje para mim tá de boa, mas da primeira vez que eu engordei foi bem ruim, né? Então, assim, ele conhece a Amanda bem-sucedida, Amanda com cabelão, Amanda de carro zero, Amanda estabilizada, Amanda com, né? E de repente, ele até brinca que ele deu o golpe do baú inverso. Se lascou. Pensou que ia se dar bem, se deu mal, hein? Ele se lascou. E aí eu acho que foi por ele mesmo. Eu realmente não me lembro de eu ter falado para ele. Mas eu acho que ele começou a estudar. Inclusive, o Rodrigo já falou até para médico, né, em emergência. E falou: o senhor está equivocado. Isso aí que o senhor está falando, você está errado. Do médico ficar olhando para ele assim, porque realmente, hoje, se ele precisar dar uma palestra para endometriose, ele vai dar. Né? Então, assim, eu não lembro de eu ter falado. E eu também, a única vez que foi realmente assim, quando eu acho que foi ali mesmo que o Senhor mudou a nossa história, foi num dia de muita dor que ele falou assim: eu não sei mais o que fazer. Se eu pudesse, eu trocava de lugar com você. Nossa, aquilo ali para mim. E assim, realmente, assim, eu falo muito isso, né? Que quando eu era solteira, eu lembro, eu trabalhava com muitos homens, né? Por conta da área, né? Da formação. E eu lembro que uma vez um colega falou assim: cara, tu nunca vai achar um cara para casar contigo, porque não dá. Né? Eu lembro que eles tinham um perfil assim, de esposa que era... tinha menos... Eu lembro, pelas coisas que ele falava, elas não tinham tanta autonomia, né? Que elas ligavam para eles, para tudo, e, enfim. E eu acho que eles falavam assim: por eu ser bem-sucedida, por eu ter aquela vida, que eu nunca ia encontrar alguém. E aí, eu realmente falo, né? Eu falei, cara, eu vejo realmente o amor de Deus na minha vida através do Rodrigo. Quando eu casei, às vezes eu chamava ele de mãe, porque o cuidado dele me remetia ao cuidado da minha mãe comigo até hoje, né? Então, assim, realmente, eu vejo que o cuidado de Deus, ele na minha vida, ele é tão grande, porque muitas pessoas não sabiam como nós vivíamos, até a gente realmente precisar... Quando eu fico acamada, a gente realmente precisa de ajuda de família, de vizinho, porque aí ele precisava sair para trabalhar. Uhum. Então, assim, eu não me lembro de ter falado. Eu acho que foi ele que buscou sozinho. O que você falaria para essas mulheres que foram largadas? Ele te largaria por qualquer coisa. Ele só precisava de uma desculpa. Porque a Amanda que o Rodrigo conheceu, se eu botar a foto, você não vai reconhecer. E ele sempre esteve comigo. E quando eu
eu usava o meu cabelo escovado, depois eu fiz progressiva, e o meu cabelo começou a cair. Começou a ficar um buraco aqui. E aí eu ficava com muito medo, né? Porque eu falei, caramba, meu cabelo tá caindo. E a gente foi ficando apertado, não dava para manter. Né? Eu era apaixonada pelo meu cabelo liso, aquele cabelo pretão, bem comprido. E ele falou assim para mim, corta, amor. Se você ficasse doente e você perdesse o cabelo, o teu cabelo não ia crescer? Aí eu fiquei olhando assim para ele, aí eu estava esperando, não se falava em Big Shop, como hoje, né? Era super difícil encontrar alguém para cortar o cabelo. E eu esperei fazer 20 centímetros para fazer o rabo para doar para uma instituição câncer. Aí eu lembro até hoje que ele falou, chega, parou o carro lá no centro de Campo Grande, vamos procurar aqui um salão que corte cabelo. Aí ele achou um lá, cacheado, vou ligar para esse. Oi, a senhora corta cabelo cacheado? Aí a moça, corta como? Corta tudo, moça, tudo, corta tudo, a senhora corta tudo? Aí a mulher ficou assim do outro lado, corto. Aí ele, quanto é o corte? Acho que era R$25, né? Aí ele, R$25? É agora mesmo que a gente vai para lá. Aí fomos, ele foi, e aí a senhora pegou no meu cabelo. Aí eu falei assim, ela falou assim, eu vou cortar. Aí eu falei, tá bom. Aí ela, marido, não cola o cabelo. Aí eu olhei assim para ela e falei, não, porque depois eles vêm aqui reclamar na minha cabeça que eu cortei o cabelo da mulher deles. Ela falou, olha, o teu cabelo vai ficar bem pequeno, ficou menor do que está aqui do lado. Aí eu falei, cara, aí ele levantou e falou, corta logo. Só eu desisto. Ai, corta. E aí eu fiquei com aquele cabelo bem Joãozinho, doente, com a barriga lesionada, acima do peso, muitas vezes parecendo que eu estava grávida. E ele estava ali comigo, entendeu? Então, assim, eu não lembro nesse tempo nunca dele dizer que eu tô feia, que eu tô gorda. E eu já fiquei bem estranha. Bem estranha. Eu já fiquei sem tomar banho, quando eu tive depressão profunda. Né? A única coisa que ele falou é que uma vez que determinado leite, que eu não vou falar marca porque eu não boto R$1 no podcast, né? Ele falou, amor, não tem problema não, tu pode comer, mas tu tá comendo uma lata a cada 2 dias, tu tá comendo muito. Que eu fazia com outro negócio que eu também não vou falar porque eu também não boto R$1 aqui. E eu fazia esse negócio e comia 3 vezes ao dia. Aí ele falou, amor, eu não tô falando por nada não, mas é muita coisa, né? E aí foi quando eu engordei muito e tal, enfim. Então, assim, realmente, eu vejo que, assim, Deus nunca... E até, assim, a célula a qual eu fazia parte, os meus vizinhos, né? Já aconteceu de eu não conseguir pegar comida e a vizinha me ligar, almoçou? 1h30 da tarde. E eu deitadinha assim no sofá, eu falei, não, vem aqui no portão. Porque eu não conseguia ir até a cozinha, né? O portão era mais perto. Aí ela passou pelo portão, um macarrãozinho sem glúten, que é o melhor, né, pra gente. Não tirar, mas um macarrãozinho sem glúten. E uma saladinha, né? Isso foi orientação da minha nutri, né? Ela não orienta mudar tudo, porque o organismo pode mudar, a gente nunca mais se adaptar. Então, assim, nunca mais ela fez isso. Então, assim, o cuidado de Deus comigo através... Esse dia eu estava pensando nisso, né? Do meu nível de privilégio, né? Eu achava que eu tinha perdido tudo. Só que não, assim. Eu tenho pessoas hoje que quando elas me veem, de vez em quando tu vê o pessoal lá, abraça na igreja e chora, porque quem me vê de pé, né? Quem me vê de pé... sabe de quantas vezes eu só quis estar de pé. Então, hoje, para mim, é uma vitória, né? Conseguir fazer tudo e, assim, realmente, o meu marido é, assim, um presente de Deus mesmo na... Faz o coraçãozinho. Coisa bonitinha. Meu bichinho, ele adora quando eu falo isso, né, amor? A gente vai caminhando aqui para o final, mas a gente precisa terminar falando de algo que você falou aqui, sobre cura. Né? O que você chama de cura? O que aconteceu? Você se diz curada? Conta aí, não vou nem falar. Então, aquele meu testemunho, foi até tem testemunho tem uns 15 dias, eu acho, né? Que eu sempre escutei falando de cura e é o que eu falei, né? Eu justificava minha falta de fé com fé. Não, Deus não curou porque Deus é Deus. Mentira, eu não acreditava que Deus podia me curar. E aí a igreja muito nessa campanha de curar, de curar, de curar, de curar.
Aí um dia uma irmã falou assim para mim, mas você acredita que Deus pode te curar? Eu falei assim, acredito. Mas sabe aquele acredito, tipo assim, cara, não curou até hoje, né? Só que eu fiquei muito nessa questão, faz 12 anos do diagnóstico, né? E aí eu falei assim, cara, acho que esse ano tá bom, né? Acho que esse ano chega. E aí eu vendo um monte de gente dando testemunho de cura, dando testemunho, e nesse dia o pastor Paulo estava falando de cura, algumas pessoas falaram, e geralmente o apelo é na quarta. Só que nesse domingo o pastor Paulo decidiu chamar as pessoas e pediu para orar. E eu falei, cara, eu falei assim, próxima quarta eu vou. Todo mundo indo mesmo, vai que numa dessa dá certo para mim. Foi esse meu pensamento. Eu vou. Só que no final do culto o pastor fez o apelo. E aí eu falei assim, olha, eu tenho diagnóstico de endometriose, e eu quero realmente orar por cura. E a irmã orou. Só que eu tenho uma coisa de prova com Deus, né? Eu tenho meus negócios aí com Deus e eu fico pedindo sinais para Deus me mostrar que Ele está no negócio. Teria que ser uma série de podcasts para eu falar todos. Mas um deles que eu falei foi, Senhor, eu quero que se o Senhor está comigo nesse negócio, o Senhor me confirma. Faz o seguinte, se eu mando alguém vir por trás, eu quero que venha por trás e me abrace por trás. Bem detalhadamente, né? Sou colérica, me respeita. E aí foi. E acho que foi uma pessoa só. Foi uma, foi duas, foram três. Falei, não, beleza, já entendi. Já entendi. Não, vou te mandar mais uma. Só mais uma. E foi mais ou menos mesmo, uns 3 ou 4. Eu sei que até esse dia foram mais umas 5 pessoas. E naquele dia eu recebi. E aí eu estava ali e, assim, como a endometriose ela é uma doença inflamatória, o corpo esquenta muito, né? Tem sensação de queimação. E aí eu até falo isso, né, no meu testemunho. Eu falei, cara, eu senti aquela coisa queimando, mas eu falei, cara, tá queimando o quê? É o catéter, é minha mão, é a mão da irmã, é o azeite. Eu falei, deve tá curando, e recebi a cura. E aí eu estava tomando uma medicação, porque vai passando o tempo do catéter, você pode ficar até 6 meses com ele. Ele incomoda, e aí você tem que tomar a medicação. Só que tinha acabado. Eu falei pro Rodrigo, não compra não. Aí quando chegou no domingo, ele falou, mano, você não toma remédio desde ontem. Eu falei, não vou tomar não. Não tô falando que ninguém tem que parar de tomar remédio. Tô falando que foi algo que Deus ministrou comigo. Algo seu. E aí eu fui e não tomei. Parei de tomar remédio para dor. E aí a semana passou. Na outra semana foi aniversário do meu pai, eu dormi na casa do meu pai. Não, aí eu precisei dormir, eu vinha pro culto, mas precisei dormir lá. E aí passou a outra semana, e aí eu falei, né? Falei contigo, falei, olha, eu fui curada, e não sei o quê. Ela falou, escreve meu testemunho. Aí o Rodrigo falou assim, amor, eu sei que Deus pode curar, mas eu não consigo ainda ter certeza que Deus curou por conta de tudo que a gente passou. Aí a gente estava em casa vendo o culto numa quarta-feira, pastor Adriano fazendo lá o movimento de cura, né, orando. Daqui a pouco o pastor Adriano me vira e fala assim, Deus está aqui falando comigo, meu Deus, estou medindo minhas palavras. Ele fala isso. Deus manda dizer que fluxo, as mulheres estão me entendendo, né? Quando ele falou fluxo, eu já sabia que era para mim aquele mistério ali. E ele falou, por quê? Porque eu sou curada no altar dia 10 e menstruo dia 17. E aí, quando eu menstruo, eu falei, cara, irmão, menstruei. E aí eu pensei, tô me sabotando, vou me lascar toda porque eu decidi menstruar. Só que para ter uma noção, eu menstruei e fiquei toda suja no meu pai, porque eu não senti nem o sangue descer. Quando eu olhei aquele sangue, eu falei, eu tô menstruada. Aí botei um absorvente que eu tinha na bolsa, só porque tinha, sabe? E eu falei, cara, eu tô menstruada. E eu falei, o que eu vou fazer? Aí passei a noite trocando um papelzinho. Aí Aí minha madrasta comprou o meu pacote lá de absorvente. E aí o Rodrigo falou assim, eu falei, Rodrigo, eu tô menstruada. Ele, ai, meu Deus, você tá menstruada. Eu falei, não, fica tranquilo, não tô sentindo nada. Nem a barriga, o inchaço, nada. Ele, tem remédio aí? Eu falei, tem, mas eu não tô com dor. Aí fui para casa e fazendo as coisas. E ele me olhava assim, ele falava, cara, tu deve estar curada mesmo. Aí o pastor falou assim, atenção, tem coisa aí saindo mais do que o normal. Então, aí ele fala, né, que ele está achando uma forma de falar. Ele falou, vocês têm que entender o seguinte, aquilo que é o normal, vocês deixam ligado. Aquilo que é anormal, aquilo que está acima do esperado, vocês desliguem no céu. Tem coisa aí saindo além do que é necessário e você precisa desligar no céu. Aí eu comecei a chorar. Porque foi muito específico. Aí,
Eu achei que já estava testemunho, estava curada, legal, bonitinha. Ali a pastora leu meu testemunho, nananana. Quando foi domingo agora, o pastor Adriano me fala: seja curada de endometriose e receba o de infertilidade. Aí, meu líder, o próximo, se você não. Rodrigo, se você não aceitar que ela está curada, ele vai falar o nome dela no altar, né? Minha líder, coisa linda. E é isso. E aí, desde então, eu não tomo mesmo, não tomo remédio para. Até tomei, porque eu uso um catéter duplo J, né? Por conta da lesão do ureter. Então, o meu xixi, ele para ali entre a bexiga e o rim. Então, eu tenho esse catéter para que a urina desça sem dar infecção urinária e sem dilatar o meu rim, que era o diagnóstico anterior. E, assim, não tomo mais remédio. O meu único incômodo hoje é o uso do catéter, porque ele tá nos rins, está na bexiga, e com o movimento natural do corpo, ele incomoda. Só isso, eu não sinto absolutamente nada. E depois de 32 anos, foi a primeira vez que eu tive um fluxo, que para dizer que eu não tive nada de endométrio, de tecidozinho, que não. Foi só umas coisas. Eu olhava assim, eu ficava olhando assim, né? E eu falava assim, será que já desceu, né? Aí eu ia lá, olhava assim no absorvente. Aí eu falava assim, ih, caramba, eu acho que o negócio mudou mesmo, acho que... E é isso. Então, assim, eu ainda não fiz a ressonância, né, para esfregar na cara do inimigo, agora. Porque é uma ressonância difícil de fazer, tem que esperar o tempo da médica. Mas, assim, eu hoje não estou nem aí pro diagnóstico, o que importa é o que eu estou sentindo e hoje eu faço o que eu tenho que fazer, eu vou para onde tenho que ir. E ser voluntária, né, ficou muito difícil e foi muito difícil para mim, porque eu tinha muito medo de sentir dor. Uhum. E aí, quando eu vi a peça, né, eu falei, cara, realmente... Aí ele falou, não, tá curado. Depois de ficar ali 7 horas, eu tinha muito medo, né, de não conseguir. E não falei para ninguém, né? Só a Ju que sabia. Eu não falei para ninguém porque eu não queria que ninguém me olhasse de forma diferente, porque eu sabia que se eu contasse iam cuidar de mim. Uhum. Eu queria ir como se eu não tivesse nada. E realmente, não se tem, foi dormir. Não sentiu dor, menstruou normal, teve o período de menstruação normal, vida que segue. Tudo normal. Agora vai esperar um laudo para poder só assim bater no peito assim que ó, Deus não mudou. Seu poder não mudou, uma vez autorizada a cura, ele não volta atrás. É isso. Amém. E quando eu li o seu testemunho, nossa, eu acho que quase que eu quebrei a cara do inimigo. E eu falo para ele, lê que não pode demorar muito. Vê se vai a gente cronometrando. Tá muito longo, vamos tirar, porque é muita coisa. É uma história, né, que... Mas não tem jeito, a gente tem horários, né? Então não tem como a gente realmente contar a história. Bom, Amanda, foi muito bom, acho que bom, esclarecedor, né? Tiramos muitas dúvidas e tenho certeza que muitas dúvidas aqui, né, foram esclarecidas. Amém. Né? Amém, já te falei já, né? Quando a gente começou a entrar em contato, falei, já te amo, já, né? Você é uma pessoa muito simpática, alegre, né, contagiante, 220. O Rodrigo, acho que é 110 para baixo. Né, não? Ele disse que ele é sanguíneo, mas acho que ele roubou. Ele é fleumático. Sanguíneo sou eu, filho. Então, assim, que Deus realmente possa te abençoar, né, que o Senhor possa alcançar sempre tudo aquilo que... Alcançar ele, né, o que depende de você, não é dele. Se você crer na sua cura, se você acredita na sua cura, não, já te provou, não pergunte mais. E ponto. Eu creio nesse Deus que ele pode fazer. Ele tinha um propósito, ele tem um propósito, seja ele qual for. Independente se você está ou se você não foi, você é algo diferente, você hoje... Você não é mais aquela pessoa em que você ficava, né, ruim toda vez que você era o seu período. E hoje você já falou, não sinto mais nada. Estou seguindo a minha vida, tenho os cuidados, é lógico, né? Isso é um testemunho seu, né? Que isso, outras mulheres falam, não vou tomar mais remédio. Isso é uma coisa muito pessoal, muito pessoal de Deus, né? Mas que Deus pode fazer. Amém. Se ele fez na sua vida, ele pode fazer sim numa outra vida. Se for a vontade dele.
E no tempo dele, E no do tempo jeito dele. dele. É, não Da é. maneira Você é igual a mulher, né, da Bíblia, há 12 anos, né? 12 anos. E quero te agradecer pelo convite que fizemos e você ter aceitado assim de imediato. Foi tu papo. Não vou. Se tivesse compromisso, eu acho que ela cancelava o compromisso dela. Cancelei. Cancelou? Ah! Foi com a Juliana? Eu acho que foi, porque ela tá toda arrumadinha ali. Né? Que Deus te abençoe. Amém. E que realmente você possa ter alcançado esse milagre de Deus. Amém. Eu creio, eu acredito. E você, quando você for, eu quero ser a primeira. Eu for, não. Quando você tiver essa resposta, independente de qual for a resposta, eu quero que você me fale. Amém. Porque aí a gente vai quebrar tudo. Depois fala para compartilhar aqui, né? Não, depois a gente compartilha. Mas no momento, né? Amanda, foi um prazer te conhecer, um prazer esse momento. Obrigada por compartilhar sua história, seu momento, seu sorriso. Né? Fizemos uma investigação antes, né? Minha, que ela tá falando. Não, calma, deixa eu conhecer, deixa, né? Obrigada pelo seu tempo, obrigada por aceitar esse convite, obrigada por compartilhar com quem está em casa. Tempo para Mulheres foi feito para você. Eu espero que você tenha sido abençoado com o testemunho da Amanda, como nós fomos abençoados. Seja abençoada, seja benção. Procura ajuda. Compartilha sim. Fica aqui mais um TPM. Minha moça tem que cantar o TPM. TPM! Obrigada comigo. Amanda, você quer falar alguma coisa? Só agradecer mesmo. Só agradecer pela oportunidade e vou seguir obediente, falando quando Deus precisar que eu fale, que outras mulheres possam experimentar a cura. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Para vocês, beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Beijo.